íamos falar dos pulverizadores. Então, vamos falar um pouco desses equipamentos, né, então, que a gente usa para fazer as aplicações. Falamos bastante das gotas, né, daqui a pouco a gente vai finalizar. O último item do pulverizador é a contra-pulverização, que efetivamente produz as gotas, né. Então, daqui a pouco a gente vai falar delas, não sei se ainda hoje, creio que não vai dar tempo de chegar nelas hoje, mas já vamos caminhando aqui com as máquinas. Deixa eu pegar mais uma água aqui e colocar para mim, tá? Desculpa que já secou meu copo outra vez. Vamos lá. Ayrton, acho que você está com o seu microfone aberto, talvez seja bom fechar agora. Isso. Está aberto, achei. Ok. Ótimo, obrigado. Vamos lá. Então, os pulverizadores, né? Vamos falar um pouco deles, então. Então, essas máquinas, como a gente disse, né, não tem uma data exata de nascimento. Isso foi acontecendo mundo afora, em diversas culturas, diversas regiões, diversas finalidades, com diversos tamanhos, né? Então, temos máquinas aí das mais diversas naturezas e origens, né? Então, vou pegar mais ou menos aqui uma época para a gente historiar um pouquinho, mostrar algumas imagens para vocês, né? E as diferenças daquilo que a gente tem hoje, né? Vamos evoluindo, então, aí, para até chegar nas máquinas mais modernas, tá? Mas vamos vendo, em termos de componentes, os componentes principais do circuito hidráulico do pulverizador, eles não mudaram muito, tá? Ainda continuam sendo equipamentos, alguns itens estritamente necessários, né, como filtro, como bomba, isso tem desde o início e vai continuar tendo, acho que por um bom tempo ainda, né, nos equipamentos que a gente tem. Então, o que vem mudando, basicamente, né? Então, hoje nós temos... pessoal, eu lembrei só de uma coisa. Deixa eu passar para vocês o vídeo que não tinha pegado há um momento atrás, tá? Aí já é duro, né? A gente está quase embalando e volta para trás, mas eu vou já a gente pega no embalo. Eu aproveitar que está no comecinho. Aqui aquele vídeo que não tinha funcionado, né? Agora eu coloquei ele aqui, ele está funcionando para vocês verem o espalhamento da gota, né? Olha só como espalha bastante, né? Um produto que rompe muito a tensão superficial. Então, se o objetivo é espalhar, existe sim bons espalhantes, diferente daquilo que coloca com a água, né? Que é só água. Aqui, de novo, a água mais espalhante. Então, tem muita diferença, tá? Então, voltando lá, queria mostrar aquilo que não tinha funcionado, botei para funcionar aqui. Então, voltando, nós tínhamos parado. As máquinas, tá? Eu acabei lembrando aqui porque foi falar de gota, lembrei daquilo. Bom, então, né, lá na meados da década do século passado, né, século XX, né, pelos 1950, nós tínhamos equipamentos que eram montados em trator, tá, relativamente pequenos, com tanques relativamente pequenos, né, de 400 a 1000, com barras pequenas, né, de 6 a 12 metros, mais para 6 do que para 12, e com sistemas rudimentares de suspensão. Quer dizer, por que ela é pequeno, né? Porque se balançasse muito quebrava, tá? Então, porque não tinham sistemas de amortecimento muito bons nessa época, então até a década de 70, com ângulos estreitos dos jatos de pulverização, a maioria cônicos, quer dizer, gotas pequenas, eram montadas próximas umas das outras. As velocidades de caminhamento dos equipamentos também eram baixas, né? Dificilmente passava de 8 km por hora, né? Os tratores aí, né? Pequeno, quando não era a pé mesmo, ou de outra maneira que a gente vai ver. Então, eram bastante simples, rudimentares as barras, e os volumes de aplicação normalmente eram maiores do que 200 litros por hectare, tá? Então, chegava a 1000, passava de 1000 litros por hectare, né? Então, hoje em dia a gente já não quer mais esse tanto, né? Tá indo daqui para baixo, enquanto antes era daqui para cima, né? E com vários sistemas de pressurização da cauda. Então, era comum a gente ver máquinas assim, né? Não é que deixou de existir, não. Dependendo do lugar onde você vai, você ainda encontra equipamentos como esse circulando por aí, com algumas diferenças, né? Mas ainda máquinas desse porte, tá? Com essa tração, com essa velocidade, né? Então ainda se encontra. Mas hoje em dia mudou um pouco. O que nós temos, né, são máquinas bastante maiores, né, com barras maiores do que 24 metros de comprimento, tá? Chegando aí
a mais de 30 metros de comprimento, né, em vários casos, com velocidades bem maiores, né, superando bastante os 20 km por hora, com tanques de pulverização bem maiores do que 2.000 litros, né, e com bons sistemas de estabilização. Então a fotografia mudou um pouco, né, do que a gente tinha. Só um minuto. Oi, professor. Alô? Peço desculpas, mas foi o nosso anfitrião, o professor Antônio, estava querendo falar comigo, então eu fui atender, mas no fim não completou a ligação. Peço desculpas, eu fui atender porque achei que tinha alguma coisa errada com a apresentação, né? Como é ele o coordenador aqui do evento, eu fui atender o telefone, mas aparentemente está tudo bem, né? Creio que está tudo bem, então podemos, acho que, seguir com a apresentação, tá? Deixa eu só deixar mais próximo aqui o telefone, caso ele queira falar comigo, para a gente se comunicar. Peço desculpas novamente, mas como é o coordenador do curso, né, então me cabe atender porque pode ser alguma coisa acontecendo com o próprio curso. Opa, professor Marcelo? Oi. Provavelmente o professor estava ligando para falar que o slide saiu. Não estava compartilhando. Ah, não estava compartilhando? Isso. Tá. Foi na hora que colocar o vídeo, aí saiu. Oi. Ah, tá. Então vamos voltar com ele aqui. Essa tela vocês viram? Viram. Essa você viu? Eric? Sim, agora tá. Não tinha visto ainda essa tela. Não, tava aí nesse. Tá. Bom, isso aqui eu apresentei, né? Apresentei, essa vocês viram. Eu apresentei essa e estava indo para essa. Isso. Tá? Bom, tudo bem então. Então, vocês estão vendo, né? Então, retomando aqui a apresentação. Agora sim. Tá? Obrigado por informar. Para mim estava tudo normal. Para mim estava tudo normal. Tá bom, então. Tá. Obrigado. Desculpa. Bom, então, como eu estava dizendo, né? No início a gente tinha máquinas menores e mais simples, né? Essas máquinas elas foram ganhando sofisticação e tamanho, principalmente pensando no desempenho operacional, né? Para que conseguisse tratar mais área em menos tempo. Né? Então, aumentou a velocidade, aumentou o tanque, aumentou o tamanho da barra, visando tratar mais área ao mesmo tempo. E isso tudo foi conseguido muito em função, né, dos sistemas de amortecimento de impacto colocados na barra, né, chamados de barra autoestável, né, com sistemas de amortecedores, né, que assimilam, né, os impactos que vêm do terreno e não transmitindo isso para a barra, então efetivamente mantendo o caminhar da máquina, né, em ordem. Tá? Então, elas aumentaram, a fotografia hoje mudou um tanto, né? Então, nós conseguimos ter máquinas com maior capacidade operacional. Agora, é importante dizer para vocês que independe da máquina, tá? A gente tem que ter uma cultura de segurança, né, na aplicação, e não pode esquecer do principal objetivo da tecnologia de aplicação, que é a correta colocação do produto no alvo, tá? Então, independente da máquina, a segurança e a qualidade não podem estar em jogo. Tem que sempre ser respeitado, né? Então, nós temos que ter, sim, a correta colocação do produto no alvo, na quantidade necessária, de forma econômica e com mínimo de contaminação. Isso não pode ser nunca colocado de lado,
tá bem? Independente da máquina. Mesmo uma pequena portátil ou um drone super sofisticado, né, com todo tipo de gerenciamento remoto disponível, né, ambos têm que fazer um trabalho de qualidade, tá bem? Então, vamos entrar um pouco mais na máquina, né? Então, começando aí pelo acionamento dela. Então, as máquinas podem ter motores próprios, conjuntos próprios de acionamento, ou ela pode ser tracionada por um outro veículo, né, geralmente um trator. Então, para o acionamento, pode ser que se tenha aí esse item, né, que é o eixo universal ou cardan, tá? E o cardan é um item perigoso na máquina, tá, gente? Como vocês estão vendo aqui, ele tem uma corrente, tem uma capa, né? Isso tudo é para evitar que pessoas, né, ou até mesmo outros seres, né, outros animais aí, tenham contato com a parte móvel do eixo. Porque enroscar num eixo cardan é algo assim que pode causar um acidente muito grave, porque a força nesse eixo aí é muito grande, né? Então, uma vez que ele está girando, você não consegue parar isso com facilidade, né? Uma pessoa não para isso com a sua própria força. Então, se enroscar num desse, pode ser que você tenha um ferimento muito grave ou até mesmo fatal. Então, é importante dizer que não se pode descuidar próximo a partes móveis das máquinas, e essas partes móveis elas têm que estar protegidas, tá? Ideal, caso você tenha que chegar perto dela, é você desligar a tomada de potência ou até mesmo desligar o motor, tá? Para que você não fique exposto a algum risco próximo dessas partes móveis, tá bem? Então, situações como essa, né, partes móveis expostas e com você se arriscando aí próximas dela, não são nada recomendáveis. É bom que essas partes sejam recobertas, tá? Muito antes de acontecer qualquer tipo de situação perigosa, tá? Então, é importante proteger as partes móveis e não se expor, né, em situações em que você possa aí ter um risco, né, de ferimento ou até coisa mais grave do que isso nesse equipamento, tá? Então, não devemos abrir mão da segurança em momento algum. E aí chegamos, então, no equipamento, né, no nosso pulverizador. Tá? Aqui, ele, numa primeira vista, ele parece um item muito complexo, né, cheio de componentes aí que a gente pode ter alguma dificuldade de compreender. Mas, na verdade, é só a primeira vista. Ele não é, o circuito hidráulico do pulverizador, né, ele não é circuito hidráulico, entendam bem, tá? Porque tem duas linguagens aí para hidráulica. Uma é a hidráulica do óleo, né? Que está fazendo movimentação de algumas partes do pulverizador. O circuito hidráulico ao qual nós estamos nos referindo é por onde passa a cauda, né, do tanque à ponta de pulverização, tá? Ou até um pouco antes do tanque, né, até a ponta de pulverização. É desse circuito que nós estamos nos referindo e que eu posso dizer para vocês que ele não é tão complexo, não. Dá para a gente entender com certa simplicidade, tá? Então, o que é esse circuito hidráulico do pulverizador? Esse equipamento que a gente vai aí destrinchar, né, um tanto agora nesse curso, tá? Então, se a gente planificar esse circuito, né, um esquema assim bastante tradicional e prático para entender, né, a gente vai ter de 11 a 12 partes principais. Que partes são essas, né? Então, a gente começa com o reservatório, conhecido como tanque, né, onde é preparada a cauda, né, que vai ser aplicada, tá? Então, o que é a cauda? A cauda já é a água, em sua grande maioria, como a gente falou, mais os produtos que a gente vai utilizar para aplicação, que são os produtos fitossanitários, né, formulados, mais os adjuvantes, tá? Isso que compõe a cauda. Enfim, os produtos que a gente coloca dentro do tanque, inclusive a água, isso forma a cauda, tá? Como não é um único líquido, tá? Então não é um único produto, uma única substância que a gente coloca. É água mais algumas coisas, em geral, tá? Se fosse a água mais uma coisa, já não é uma coisa só, já são duas. Água mais um item já são dois itens, né? Então, para que isso fique uniforme lá dentro do reservatório, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ter uma homogeneização desse conteúdo lá dentro do reservatório. Então, o item 1, que é o próprio reservatório, item 2 é o chamado agitador, que é um homogeneizador de cauda que fica lá dentro do reservatório, tá? Proporcionando uma agitação, uma movimentação da cauda dentro do reservatório, para que ela fique com a concentração desejada
do início da preparação da calda até a última gota que sai do reservatório, certo? Então, esse é um item muito importante, que muitas vezes a gente não se atenta, não liga para ele, tá? O agitador, ele precisa de cuidados, né, para que ele promova a uniformização da calda e a gente aplique a quantidade desejada ao longo do tempo que a gente está fazendo o tratamento. Tá? Um outro item que a gente tem é um registro, que em alguns casos ele é integrado ao filtro, tá? Que esse registro ele serve para quê? Simplesmente para barrar a saída da calda, caso a gente tenha que fazer algum tipo de ajuste, reparo, né, em qualquer parte do equipamento, né, do circuito hidráulico pós-reservatório, e caso o reservatório esteja cheio, né, para a gente não perder a calda que está ali dentro. Então, é um registro que ele protege a calda para que ela não vaze, caso a gente precise fazer um ajuste, e protege o operador, caso, né, a gente precise fazer um ajuste aqui e a calda não venha para cima dele, certo? Então, para isso que serve esse registro. Em alguns casos, ele é uma válvula, né, que está integrada ao filtro. Então, uma vez que você abriu o filtro, a válvula fecha automaticamente e você não perde o conteúdo que tem no reservatório, exceto aquilo que está no próprio filtro, né? Só aquele quantidadezinha que não tem jeito, já está ali, né? Então, se abriu, é o que vai perder. Aí nós temos o filtro, né, que ele pode estar antes ou depois da bomba, dependendo do modelo da bomba. O melhor é que esteja antes, tá, da bomba, porque esse filtro ele já protege a própria bomba, não deixando que vá sujeira aqui para dentro. Mas tem bombas, né, que elas, se entra ar no sistema, elas perdem a sua eficiência, podendo até se danificar, tá? Então não é bom que tenha ar dentro da bomba. Então, para esse tipo de bomba, que é chamada, geralmente a gente usa as bombas centrífugas, né, bombas centrífugas não é bom que trabalhe com ar dentro delas, né, que tenha ar dentro delas. Então, para as bombas centrífugas, o melhor é que o filtro esteja depois da bomba, tá? Então, o filtro pode estar antes ou depois, nesse caso aqui, nesse esquema, ele tá ilustrado, né, antes da bomba. Que, nesse caso, a bomba seria uma bomba de pistão. Bomba de pistão não tem problema com ar, né, não tem muito problema com ar, ela manda esse ar para frente muito rapidamente, né? Ela elimina o ar, então você pode ter o filtro antes da bomba, tá? Já falei dois tipos de bomba, então bomba de pistão e bomba de diafragma. Nós vamos ver com mais detalhe, bomba de pistão e bomba centrífuga. Nós vamos ver com mais detalhe o funcionamento dessas bombas, né? Mas uma característica que elas têm, além de poder ou não poder trabalhar com um pouco de ar, né? É que uma tem um fluxo intermitente, que é a bomba de pistão. O que é intermitente? É um fluxo pulsante, né? Então, hora está mandando, hora não está mandando calda. É claro que esse pulso é muito rápido, né? Muitas vezes o olho da gente nem acompanha, mas ela tem a pulsação. E a bomba centrífuga é de bomba de fluxo constante, né? Contínuo. Ela não tem pulsação. A bomba centrífuga não tem pulsação, pistão tem pulsação, tá? Então, bomba que não tem pulsação, ela dispensa esse item aqui. Por isso que eu falei agora há pouco que ela pode ter 11 ou 12 itens principais, né? 11 é quando não tem a câmara de pressão, de compressão, e 12 é quando tem a câmara de compressão. Então, bomba de fluxo pulsante, como é a bomba de pistão e também são as bombas de diafragma, elas precisam da câmara de compressão. O que é a câmara de compressão? A câmara de compressão, ela trabalha quase como uma bomba auxiliar, né? Ela é um cilindro, né, normalmente cheio de ar apenas, tá, com ar, que quando a bomba está funcionando, né, está emitindo calda, essa cavidade desse cilindro, ela fica preenchida em boa parte com o líquido emitido pela bomba. E o ar que estava dentro dela fica comprimido, tá? Por isso câmara de compressão. O ar fica comprimido aí. No tempo em que a bomba de fluxo pulsante está admitindo calda, que teria, então, por exemplo, a pulsação, né, a falha de emissão, o que acontece? O ar que está comprimido na câmara de compressão empurra o líquido de volta, tá? E faz aquela compensação, né, daquele pulso que seria dado pela bomba e mantém o fluxo mais constante, mais uniforme, tá? E menos variável, né, ao longo do tempo. Então, essa câmara, ela existe quando a gente tem bombas de fluxo pulsante. Para bombas de fluxo contínuo, como a bomba centrífuga, não precisa, porque não tem essa oscilação. Então, ela vai direto, tá? Para frente, nós temos um outro item, que é o chamado regulador de pressão, que ele serve para dividir o fluxo, ora para a barra, né, e ora para dentro do tanque pelo reservatório. Para que funciona isso?
A gente já falou várias vezes, inclusive teve uma pergunta agora depois do intervalo, né? Eu posso ajustar a taxa de aplicação mexendo na pressão? Certamente, como eu disse, né? Mexeu na pressão, mexeu na taxa, né? Então, tem hora que eu posso precisar de mais pressão, tem hora que eu posso precisar de mais volume de líquido, né? Então, eu tenho que ter essa quantidade de volume sendo emitido para frente. Se eu tenho mais volume do que sai na barra indo para frente, para onde que vai a diferença, né? Se eu tá saindo aqui, está indo mais do que sai aqui. Se aqui está indo mais do que sai aqui, para onde vai a diferença, né? Então a diferença tem que ir para algum lugar, em geral ela vai de volta para dentro do tanque. E por que tem que ter mais aqui do que aqui? Porque, como a gente falou, tem hora que eu posso precisar de mais volume de aplicação, tá? Vocês mesmos disseram isso. Eu posso ajeitar a taxa de aplicação mexendo na pressão? Sim, né? Então, se eu tenho que ter esse ajuste, eu preciso de ter mais volume. Então, isso é necessário, esse item, tá? Desvio de fluxo aqui, tá? Que ora manda a cauda para a barra e ora manda a cauda de volta para o reservatório, tá? Eu preciso desse item, tá? Então, sendo assim, né? E ele, quanto mais ele está permitindo que a cauda vá para a barra, maior é a pressão de trabalho e vice-versa, quanto menos ele está permitindo que a cauda vá para a barra e mais retorne para dentro do tanque, menor é a pressão, né? Então ele é chamado de regulador de pressão, tá? E a pressão interfere em várias coisas, como a gente disse, né? Então, ele pode interferir no tamanho da gota, pode interferir no ângulo do jato, como a gente viu, né? E até na uniformidade. Então, se a pressão interfere em várias coisas, é importante a gente saber que pressão nós estamos trabalhando, né? Então, nós temos que ter os medidores de pressão. Então, nós temos isso de maneira analógica, como os manômetros, né? Que vocês conhecem, ou nós podemos ter isso digital também, né, com os sensores de pressão, que funcionam muito semelhantes, tá? Os sensores de carga, né? E que mandam uma mensagem para o controlador eletrônico que faz essa leitura digitalmente. Mas, enfim, né, ou a gente faz a leitura no sensor, né, ou no controlador digitalmente. Enfim, tem que ter um informador da pressão aí. Então, esse item é chamado de manômetro, ou sensor de pressão, né? Que está aqui posicionado junto ou para frente do regulador de pressão, aonde a pressão efetivamente está sendo alterada, né? A gente tem um outro registro mais para frente, que nesse caso ele é apenas um desviador de fluxo, né? Diferente desse outro registro próximo do tanque, que abre e fecha a cauda, nesse caso ele não abre e fecha. Na verdade, ou ele manda a cauda para a barra, ou ele manda a cauda também de volta para dentro do tanque. Por que ele não pode ser um abre e fecha simplesmente, né? Porque, de novo, a bomba está mandando mais cauda do que está indo para a barra. Imagina se eu fecho de uma vez o conteúdo total que está indo para a barra. Eu posso estrangular a tal ponto que eu posso danificar algum item desse registro para trás, podendo estragar ou até romper algum item, né? Até danificar a bomba. Então, para que a pressão não aumente de uma vez quando eu fecho o conteúdo que está indo direto para a barra, na verdade, o que eu faço é desviar o fluxo que ia para a barra de volta diretamente para dentro do tanque. E aí, nesse caso, ao invés da pressão aumentar, né, o que acontece é que essa pressão diminui, porque ela segue livre de volta para dentro do reservatório, né? Então, essa válvula aqui chamada de bypass, né, ela não é uma válvula que fecha, né? Esse registro, na verdade, ele não é para fechar a cauda. Ele apenas não permite que a cauda vá para a barra, mas ele permite que a cauda vá livremente de volta para dentro do reservatório, tá? Aí nós temos a barra em si, né? Essa barra é um suporte, como a gente falou, né, inclusive com bom desenvolvimento, que ela precisou ter aí um conjunto de amortecedores, né, para poder assimilar impactos que vem do piso onde o pulverizador está andando, né, e não refletir isso diretamente para a barra. Então ela tem aí um desenvolvimento também, mas ela basicamente é o suporte dos bicos de pulverização, né, que são os responsáveis pela produção e pela distribuição das gotas, tá? Então, o item mais importante do equipamento são as pontas de pulverização, que ficam nos bicos. Nós já vamos ver a diferença entre bico e ponta, tá? O que é bico e o que é ponta. Então, aqui nos bicos nós temos as pontas de pulverização, que são o item, né, particular, específico,
mais importante do pulverizador, porque ele é que produz e distribui as gotas, né? Então, todo o restante do conjunto está trabalhando em prol do acessório final aqui, que é a ponta-pulverização, né, para a gente ter as gotas e, o volume de aplicação, né, dentro daquilo que a gente deseja, né? Respondendo aquela pergunta inicial lá, qual é a gota ideal? Então, se a gente escolheu uma gota ideal, a gente precisa ter ela aqui saindo do pulverizador, né? E quem é responsável por isso é o item, né? O acessório responsável por isso é a ponta de pulverização. Então, todo o conjunto trabalha para fazer com que a ponta de pulverização produza a gota que nós desejamos, tá? E pronto, percorremos aí todo o circuito hidráulico do pulverizador, né? Então, vocês estão vendo que não é nada tão complicado, né? Então, todo aquele conjunto que parecia, né, à primeira vista muito complexo, ele é apenas a orientação destas 12 ou 11 partes principais, né? Podendo ter ou não a câmara de compressão, dependendo do modelo de bomba, como a gente falou, né? Então, que compõe aí efetivamente o nosso circuito hidráulico do pulverizador, tá? Então, não é, como eu disse, né, não é nada tão complicado, né? É algo relativamente tranquilo da gente planificar, tá bem? Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouco item por item, tá? Dos que a gente tem. Então, nós temos, para começar, os agitadores, né? Que nós mostramos lá, um item que compõe o reservatório, tá? Do pulverizador. Então, os agitadores, nós temos dois modelos. Nós temos um modelo mecânico e nós temos um modelo hidráulico. Aqui tem invertido, tá? O A é hidráulico e o B é mecânico, tá? Deixa eu acertar para não perpetuar o erro, né? Aliás, já faz tempo que está assim. Corrigido. Então, A mecânico, A hidráulico, B mecânico, tá? Então, nós temos esses dois modelos, claro que aí estilizado, né? Aí de um modelo, de uma apresentação mais recente, né? Isso aqui é um agitador mecânico de um pulverizador postal manual, olha só. Então, até o pulverizador postal manual tem lá o seu agitador mecânico, né? Que colabora, assim, na agitação. E aqui nós temos o retorno, né? Isso não é agitador, tá, gente? O retorno não é agitador. Retorno é retorno, né? É diferente, a gente já falou da função do retorno, né? No circuito hidráulico. Então, esse é o agitador, ó. Isso aqui que é o agitador, tá? Então, mecânico nesse caso. Então, esse agitador, ele, por ação mecânica, ele promove a agitação da cauda, né? Dentro do reservatório. Então, ele fica aqui ao fundo do reservatório, né? Circulando, girando, né? Então, promovendo a circulação da cauda e a uniformização do conteúdo dentro do reservatório. Tá? Tem um probleminha que geralmente ele dá vazamento, né? E precisa de manutenção. Então, não é incomum, infelizmente, a gente encontrar equipamentos que está com o agitador retirado, né? Se ele foi retirado o agitador, né, foi desmontado, foi inutilizado o agitador, significa dizer que a agitação não está suficiente. Se a agitação não está suficiente, a gente tem desuniformidade de cauda dentro do reservatório. Isso não é adequado. Tá? Precisa ter o agitador. Ah, mas o mecânico é complicado. Então, existe outro tipo, que é o agitador hidráulico, tá? Que é esse que vocês estão vendo agora, né? Que parece aí uma cornetinha, né? Quem for fazer a prática com a gente, eu tenho aqui para mostrar para vocês, tá? Trouxe do meu conjunto aí de acessórios, tá? Para mostrar na prática, tá? Então, a peça essa, tem esse formato que vocês estão vendo. Isso varia de tamanho, porque depende do tamanho do reservatório. Então, nós temos tanques de diversos tamanhos, né? Desde motorizados costais, né? Com 13 litros de capacidade, até tanques, como a gente falou, né? Os automotrizes que superam aí 3 mil litros de cauda, chegando a 4 mil litros de cauda. E tem ainda os caminhões, né? Com cauda pronta, que pode superar 10 mil litros de cauda, 15 mil litros de cauda, enfim. Então, precisa de agitadores de tamanhos diversos para agitar tanques diversos. Ou mesmo conjuntos de agitadores, né, mais de um dentro do reservatório, para que a gente promova a adequada agitação, tá? Então, como é que ele funciona?
Na verdade, ele não tem peças móveis, diferente do agitador mecânico, que agita a cauda mecanicamente pela movimentação do equipamento, né, do acessório. Nesse caso, não tem nenhuma peça móvel. Como é que ele funciona? Ele tem a cauda voltando para dentro do tanque, atravessando o corpo do agitador hidráulico, tá? Que tem uma seção de entrada da cauda grande e uma seção de saída da cauda, nesse caso aqui, esta parte está fora do tanque, essa parte está dentro do tanque, a gente já vai ver daqui a pouquinho melhor a montagem dele, né? Então, esta parte para dentro, mergulhada dentro da cauda aqui, ela tem um orifício de saída pequeno, pequenininho. Então, significa dizer que a velocidade da cauda que chega aqui numa seção grande é menor do que a velocidade da cauda que sai aqui numa seção pequena. Porque a mesma quantidade que passa aqui, tem que passar aqui. Se aqui é grande e aqui é pequeno, para passar a mesma quantidade, tem que passar depressa, certo? Então, a cauda aqui, ela passa acelerada, né? Passa em alta velocidade. Se a cauda aqui está passando em alta velocidade, no entorno dela, o que nós temos, né? Ao redor dessa região, o que nós temos também é cauda, certo? Se está passando cauda aqui, significa que tem cauda dentro do tanque. Se tem cauda dentro do tanque, essa cauda está, entre aspas, parada lá dentro, né? Inicialmente, parada. Então, se a gente tem a cauda passando em alta velocidade aqui, próximo de uma cauda parada, né, a gente começa a promover um fenômeno conhecido como fenômeno de Venturi. Venturi. O que é o Venturi, né? O Venturi diz o seguinte, quando tem dois fluidos, né, um em baixa velocidade e um em alta velocidade, passando próximo do de baixa velocidade, o de menor velocidade é arrastado, né, o de menor velocidade é arrastado pelo de maior velocidade que está passando próximo dele, certo? Então, o que diz o Venturi? Um fluido em alta velocidade arrasta consigo um fluido de menor velocidade que está próximo dele, ok? Então, quando eu passo aqui com a cauda retornando para dentro do tanque através do orifício do agitador hidráulico em alta velocidade, ele arrasta, né, para dentro dessa cavidade a cauda que está ali no entorno, certo? Então, a cauda passando aqui, ela arrasta a outra cauda que está dentro do tanque. Então, o que sai aqui nessa outra extremidade do agitador hidráulico é a cauda que voltou pela tubulação, mais a cauda que está no entorno do agitador hidráulico. Então, o que sai aqui é o que voltou daqui, mais o que entra por aqui, né? Isso acontecendo constantemente, o que nós temos é a agitação da cauda dentro do tanque, tá? Ah, professor, mas será que vai ser adequada essa agitação? A agitação vai ser adequada se o agitador hidráulico estiver bem dimensionado e se o fluxo de cauda também estiver adequado. Por isso que eu disse que ele merece atenção, né? Então, tem que estar bem dimensionado. Se for bem dimensionado, sim, vai ser suficiente para uma boa agitação. Então, ambos os agitadores, tanto o mecânico quanto o hidráulico, promovem boa agitação, desde que funcionando adequadamente, né? Se ambos não estiverem funcionando adequadamente, se qualquer um deles não estiver funcionando adequadamente, nenhum deles vai funcionar adequadamente. Nenhum deles vai agitar adequadamente. E o inverso é verdadeiro. Trabalhando adequadamente, vão agitar adequadamente, tá bem? Se não agitar adequadamente, lembra que eu falei, né? Dentro do reservatório, nós temos, no mínimo, duas substâncias. A água, certo? Mais um produto fitossanitário, no mínimo, né? A cauda é formada por, no mínimo, 2 itens. Mas pode ter mais de 2. A garganta já está começando a falhar. Se eu tenho mais de 2 itens, eu preciso uniformizar esses itens, né, para manter a cauda com a concentração que eu espero do início, né, desde o momento do preparo até a última gota que tiver dentro do reservatório, tá? Se eu não fizer isso, o que acontece? Na minha aplicação, né, que caminha num sentido e a cauda saia por um único ponto, né, de dentro do reservatório, o que acontece é que ora eu posso sair com a cauda numa concentração e ora em outra concentração, né? Nesse exemplo aqui, ela está saindo mais concentrada no início e menos concentrada no final. Mais concentrada no início pode, inclusive, intoxicar o meu cultivo, como a gente já viu numa foto lá para trás. Ela pode matar até a planta cultivada. E pouco concentrada no final, ela pode simplesmente não fazer efeito algum sobre o alvo que a gente quer controlar.
Então, apenas uma falha de concentração dentro do reservatório pode comprometer todo o nosso trabalho de aplicação na área. Tá? Então, não é interessante que a gente tenha desuniformidade dentro do tanque. É importante, ao contrário, né, que a gente tenha a cauda com a concentração esperada em toda a parte, né, todo momento de aplicação e todo o tempo de aplicação, certo? Todo o espaço, toda a área que a gente for tratar. Tá? Então, é importante que tenha essa uniformidade. Quem promove isso, primeiro, né, um bom procedimento de preparo da cauda, tá? Bom, vou fazer um parênteses aqui já tratar disso, para não esquecer mais para frente, né? Durante o preparo da cauda, é importante que a gente coloque adequadamente os produtos dentro do reservatório. E o que é colocar adequadamente, né? Uma das coisas é que a gente coloque, primeiro, um tanto de água. Recomenda-se que se coloque pelo menos 20% de água no reservatório, onde a cauda vai ser preparada. Então, pode ser o pulverizador, ou mesmo pode ser até o tanque do caminhão preparador de cauda, tá? Então, pelo menos 20% de água, para daí a gente começar a colocar os produtos. E os produtos tem que ser colocando aos poucos, tá? Não adianta a gente pegar, imagina um caminhão tanque com 16 mil litros de capacidade volumétrica, né? Em que a gente tem um produto que vai, digamos, 1 quilo para cada 100 litros, né? Para 16 mil litros, nós vamos ter que colocar 160 quilos dentro desse tanque. Né? Eu não vou colocar 160 quilos desse único produto de uma única vez despejada dentro do tanque. Se eu fizer isso, pode ser que ele vai aglomerar todo e vai ficar lá no fundo do reservatório. E aí tem uma dificuldade muito grande da gente retirar ele de lá. Então, na hora que a gente vai começar a fazer o bombeamento, vai sair todo o produto concentrado. Quer dizer, isso dentro do caminhão, imagina. Então, ele vai sair tudo concentrado no início do caminhão para abastecer um reservatório de um pulverizador. E no final, você está aplicando uma concentração muito baixinha do produto. Então, não é adequado. É adequado que a gente coloque pelo menos 20% de água e vá abastecendo aos poucos os produtos, conforme a gente vai enchendo o caminhão com o restante da água até chegar no limite máximo dele, né, de capacidade. E assim também é para o pulverizador, da mesma forma. Recomendação, pelo menos 20% de água e vá colocando os produtos junto com o restante da água para completar o conteúdo do reservatório, tá? Dica prática, faça isso. E começou a colocar o produto, quando você está colocando só água, não precisa, mas colocou os 20% de água, vai começar a colocar o produto, liga o agitador. A partir daí tem que estar agitando, tá, a cauda, para você manter essa mistura homogênea, né, enquanto você já está preparando a cauda. Ah, professor, mas eu estou preparando a cauda desse jeito e está fazendo muita espuma. Se está fazendo muita espuma, você precisa de um anti-espumante. Você lembra? Lembra que nós falamos dos adjuvantes anti-espumante? Agora, se você não agita a cauda, você coloca o produto dentro do tanque e não agita a cauda para não dar espuma, quando você for começar a pulverizar, o que você tem? Concentrações diferentes. A hora vai estar mais concentrado, a hora vai estar menos concentrado. Ah, não, professor, mas a gente vai caminhando com o tanque na área e o tanque chacoalha. Isso já está bom para agitação. Não tá. Em alguns casos, ele separa mais. Ah, mas a gente dá umas frenadas, né, para ele misturar. Em alguns casos, separa mais, né? Mas aí a gente para 5 minutos para ficar agitando, né, com ele fechado para poder dar tempo. Pode ser que isso garanta uma uniformidade, mas pode ser que não, porque se já separou, se o produto já foi para o fundo do tanque, pode ser que às vezes para você tirar ele de lá, você vai ter que usar uma pá, uma espátula, um raspador, qualquer coisa desse tipo. Então, deixar ele ir para o fundo do tanque não é boa ideia, que uma vez que separou, aglomerou, decantou, enfim, depositou lá no fundo do tanque, pode ser que você tenha grande dificuldade de ressuspender esse preparado, tá? Então, é melhor não deixar isso acontecer. Então, uma vez que você começou a colocar o produto dentro do tanque, tá? Já tem que iniciar a agitação. E, lembrando, nunca colocar o produto primeiro. Primeiro água, tá? No mínimo 20%, e a partir daí você vai colocando produto e água até completar o conteúdo dos reservatórios que você está abastecendo, seja o caminhão ou seja o pulverizador. Tá certo? Para não ter essa situação de diferença de concentração, né? Hora mais e hora menos, porque isso pode causar um estrago muito grande na sua aplicação, de novo, né? Desde intoxicação do cultivo até não ter controle algum do alvo que você está esperando controlar, tá? A gente fez uma avaliação prática disso, né, com inseticida, lá na nossa região, usando 2 formulações diferentes, num tanque que estava funcionando, né, com retorno, tudo direitinho,
mas que não tinham agitador, sem agitação, tá? Fizemos coleta do inseticida em tempos diferentes, né, na hora do preparo, 2, 4 e 6 horas depois, né, com uma concentração conhecida e esperada dessa calda preparada, né, então coletamos lá no bico do pulverizador, tá, realmente para fazer a avaliação real, né, avaliando aí a concentração do inseticida na calda após a aplicação, e fomos ver a concentração que a gente obteve. Tá, isso feito em cromatografia, né, em laboratório, então, para ver a concentração real do inseticida, né, nas caldas que a gente coletou do equipamento em funcionamento. E aqui o que a gente obteve foram esses resultados, ó, que a gente queria, então, 200 gramas de ingrediente ativo por hectare, preparamos a calda para ter essa concentração, mas quando a gente terminou quando a gente foi fazendo as coletas, né, o que a gente teve, ó, 2 horas depois, já não era mais 200, já era 160 sem agitação, lembrando, tá? A máquina ligada, tanto que a gente está coletando no bico, então tem um bombeamento, então tem retorno, mas não tinha o agitador, sem agitação. Então, olha, 2 horas depois, o que era 200 que a gente colocou no reservatório já não era mais, aqui para essa formulação era 165, e para essa outra formulação um pouco melhor, mas caiu também, 180. 4 horas depois, nós tínhamos 124 para essa e 150 para essa. 6 horas depois, 136 para essa e 112 para essa. O esperado, o desejado era 200. Né? Então, se a gente tem 112, estamos quase na metade do volume esperado. Quer dizer, aí se a gente não está tendo controle do alvo, né, é porque o produto não está bom? Na verdade, olha só, metade da dosagem. Então, não ter controle aqui não tem nada a ver com o produto, tem a ver com a dosagem, tá? Que está falha. Por quê? Porque eu não tinha um bom sistema de agitação. Entende? Então, e cadê o produto então, professor? Onde foi parar? Foi parar no fundo do reservatório. Quer dizer, na próxima vez que eu for abastecer, se houver uma agitação adequada, o que acontece? O produto que sobrou, ele vai ser ressuspendido. Então, o que eu vou ter? Um pico de concentração no início da próxima aplicação. Então, o esperado era 200, eu vou ter mais de 200. E depois ele começa a cair outra vez. Sobe e cai, sobe e cai, sobe e cai. Certo? Assim que vai acontecendo. Então, quer dizer, não tem o momento da concentração adequada é apenas um pequeno momento ao longo da aplicação. A maior parte do tempo, ou eu tenho mais, ou eu tenho menos. A maior parte do tempo, na verdade, eu tenho menos do que o esperado, a dosagem esperada, né, para a minha aplicação. Então, conclusão do estudo. Eu preciso ter um bom sistema de uniformização, né, da calda no tanque, porque caso contrário, eu vou ter dosagens diferentes aí do produto dentro do tanque. E como eu disse para vocês, também tenho que ter um bom procedimento de preparo da calda, caso contrário, eu não vou ter a minha calda uniforme, né, ao longo da aplicação. Tá certo? Ayrton, a gente tinha combinado de conversar hoje até 18 horas, horário de Brasília, né? São 17h50, horário de Brasília, certo? E 16h50, horário de Roraima. Eu queria ver se tem mais alguma pergunta, tá? Caso tenha pergunta, eu acho que a gente podia responder agora, que senão nós vamos passar muito do horário. E aí eu entro a partir de amanhã, eu volto a falar dos próximos itens, né, do pulverizador, e damos sequência. Caso não tiver, eu abordo mais um item, mais uns 15 minutinhos aí, e a gente para por hoje. Retomando, nós tínhamos falado sobre o circuito hidráulico, né, apresentamos aí basicamente o agitador ontem, né, a importância dele, respondemos algumas perguntas a respeito disso, né, e na sequência nós vamos falar dos filtros, tá, que a gente tem no equipamento, que são que compõem, né, um outro ponto de gargalo aí no pulverizador, tá? Os filtros, eles são dimensionados, tá, gente, para que, novamente, né, a ponta funcione bem, né? Se vocês lembrarem, ontem, eu quando cheguei na ponta de pulverização, né, lembrando que eu não detalhei muito as pontas ainda, mas quando eu cheguei nesse item do circuito hidráulico, eu informei para vocês que o conjunto inteiro funciona, né, para que as pontas de pulverização desempenhem o seu trabalho, que é produzir e distribuir as gotas de pulverização, certo? Então, os filtros também fazem parte desse conjunto, né? Então, os filtros estão aí para evitar que qualquer coisa, né, qualquer corpo estranho, né,
sujeira vá até o orifício da ponta de purização, obstruindo a passagem da cauda e comprometa a produção e distribuição das gotas, né? Então, os filtros também trabalham para as pontas de purização. Sendo assim, nós temos uma sequência de filtragem, tá? É comum nos pulverizadores nós termos pelo menos 4 filtros, né, sendo um na boca de carga, que dependendo do sistema de abastecimento, ele pode estar no caminhão, tá? No caminhão abastecedor. Depois nós temos um filtro que vai antes da bomba, né? Um filtro geral, ou depois da bomba, como eu mencionei ontem, dependendo do tipo de bomba. Se for uma bomba centrífuga, ele pode ser montado logo após a bomba, tá? Para evitar a entrada de ar, né? Depois nós temos os filtros de linha, então seria o terceiro ponto de filtragem, né? Eu falei de 3 a 4 filtros, mas é óbvio que em número nós podemos ter muito mais. Estou dizendo pontos de filtragem no circuito hidráulico. Então, boca de carga, filtro de bomba, depois os filtros de linha, né? Filtro de linha. Em alguns casos, quando temos equipamentos com válvulas elétricas, a gente pode ter também o filtro antes da válvula elétrica, aí já seriam 4. E depois ainda a gente tem o filtro que fica antes da ponta de pulverização, ou a famosa peneirinha, né? Ou filtro de bico, né? Então, é o filtro que vai logo antes, né, colado ali, encostado na ponta de... Colado não, desculpa. Encostado, né, junto da ponta de pulverização. Então, vamos lá. Se a gente tiver boca de carga, filtro de bomba, filtro de linha e filtro de ponta, nós temos 4 pontos de filtragem. Como eu disse, quando a gente usa válvulas elétricas, é comum a gente encontrar também mais um elemento filtrante, né, ou um filtro, ali antes do conjunto de válvulas, né? Então, a gente tem 5 pontos de filtragem. Então, se a gente tem 5 pontos de filtragem no pulverizador, né, no circuito hidráulico do pulverizador, e tem a ponta de pulverização entupindo, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. Não é possível a gente ter tanto filtro assim e ainda passar sujeira, né, lá para a ponta de pulverização. Alguma coisa não está funcionando bem, tá? E há uma forma, né, de dimensionamento da malha dos filtros, né, que às vezes a gente não compreende ou não sabe ainda bem como é que isso funciona, né? Então, a sequência de filtragem, né, ou sequência de rigor das malhas dos filtros no circuito hidráulico do pulverizador, ela segue em termos de mais rigor próximo da ponta de pulverização e vai diminuindo o rigor conforme ela se afasta da ponta de pulverização no circuito hidráulico, tendo menor rigor, né? Ou seja, a malha mais larga, os buracos maiores, né? Quando está ali na boca de carga do pulverizador. Por que isso? Então, tem uma sequência, como a gente viu, né, de filtragem, sendo que as partículas maiores, eventuais sujidades que podem haver na água, ou mesmo saindo do pulverizador, elas parem, primeiro, partículas mais grosseiras, maiores, no filtro de boca de carga. Aí a ideia é que vá quase nada para dentro do reservatório, mas se passar alguma partícula menor, ela vai ficar no filtro de bomba. Se por acaso passar alguma partícula menor um pouco, vai ficar no filtro de linha, e aqui no filtro de ponta não vai ficar praticamente nada em termos de sujeira, só alguma particulinha, alguma poeirinha que eventualmente pode ter passado. Mas ela para no filtro e não vai entupir o orifício da ponta de pulverização, certo? É assim que funciona. Então, o filtro mais rigoroso é o da ponta, ou seja, o número de malha maior, né, o número da malha maior, e ele vai diminuindo o número, né, conforme ele avança ao contrário, né, sentido a boca de carga. Né? Por que o número de malha é maior? Porque é o seguinte, a malha, a unidade de filtros, né, de malhas de filtros consideradas internacionalmente, ela é conhecida como mesh. Né? O que diz o mesh? Então, quando eu falo que eu tenho um filtro malha 50, significa que eu tenho 50 orifícios numa polegada linear, 50 furinhos numa polegada linear. Né? Então, se eu tenho um filtro malha 100, ou seja, 100 é o dobro de 50, significa dizer que eu tenho 100 furinhos na mesma polegada linear, certo? Então, se um é 50 num espaço, eu tenho 50 furos, e no outro, no mesmo espaço, eu tenho 100 furos, eu tenho o dobro de furos no mesmo espaço, significa dizer que eu tenho que ter um furo bem menor, né? Senão ele não vai caber nesse mesmo espaço uma quantidade maior de furos. Então, quando eu tenho um número maior, significa dizer que eu tenho um orifício menor de passagem,
certo? Então, eu vou usar o maior lá no filtro de ponto de polarização. Então, se eu estou usando um de malha 100, por exemplo, no filtro da ponta de polarização, é interessante que o filtro anterior, que geralmente é o filtro de linha, eu use a mesma malha. Então, pode ser 100 e 100. O anterior a ele, eu posso reduzir um número. Eu posso usar, por exemplo, no filtro de válvula elétrica, se tiver, um filtro de malha 80. Né? Um filtro de bomba, por exemplo, eu já posso usar daí um filtro de malha 50. E no filtro de boca de carga, eu posso usar, por exemplo, um filtro de malha 30. Entende? Então, poderia seguir esta sequência. Né? Então, diminuindo o número, que significa dizer aumentando o orifício, conforme eu vou me afastando da ponta de pulverização. Não, professor, eu já estou usando um de malha 50. Né? Você falou de malha 50 na bomba, mas eu já estou usando de malha 50 na ponta de pulverização. Então, eu posso usar 50 na ponta, 50 na filtro de linha, desculpa, 30 no filtro de boca no filtro de, gente, desculpa, no filtro de válvula, 15, por exemplo, no filtro de boca, no filtro de bomba, né, e posso usar até um menor, aí, ou igual, um 15 também, aí no boca de carga, né? O ideal é que seja pareado, né? Sejam pareados os dois mais rigorosos, que é o filtro de contra-pulverização e o de linha, tá? Esses dois, o ideal é que eles sejam pareados, tá? E os demais a gente pode ir reduzindo o número. Nossa, professor, mas eu tenho que ter todos esses jogos de filtro? O ideal é que tenha, né? Agora, toda hora você vai ter que mudar o filtro? Não, também não, né? Então, como é que eu sei qual é o filtro que eu vou ter que usar? Tá? Então, não se preocupe em medir orifício, tanto com isso. Não precisam assim, tentar descobrir de onde vem, porque, na verdade, essas informações já aparecem para vocês, né? Quando vocês compram os itens que vocês vão compor o pulverizador. Então, quando eu vou comprar uma ponta de pulverização, no próprio catálogo, que pode ser hoje em dia, né, pode ser online, pode ser por aplicativo, enfim, quando você vai comprar a ponta de pulverização, já está indicada, juntamente com o modelo de ponta, qual é o filtro que você vai ter que usar junto com ela, associado a ela. Então, já tem lá nos catálogos, tá? Obviamente, eu espero que sim, né? Também os vendedores também devem ter isso disponível nas suas lojas, tá? Os catálogos e as informações de qual é o filtro que vai associado àquele modelo de ponta de pulverização. Então, uma vez que você está usando, você tem uma velocidade conhecida, você tem uma taxa de aplicação conhecida, né, sua, você vai usar filtros dentro de uma faixa aí de 2 a 3 modelos no máximo, tá, possivelmente. Normalmente, você não vai mudar muito na sua propriedade, entende? Normalmente. Então, você vai ter um, geralmente, para herbicida, outro para fungicida e inseticida, né, e basicamente é isso, não deve ter tanta diferença mais do que essas aplicações. Se tiver, siga o catálogo, porque é ele que vai dizer para você qual é o rigor, né, do filtro que você vai ter que utilizar na ponta de pulverização. Filtro de ponta, professor, nem uso. Tirei porque só dava problema, só entupia aquela porcaria. Se o filtro de ponta de pulverização, né, a peneirinha do bico, só entupia, alguma coisa está errada para trás. Alguma coisa está errada para trás. Tá? Então, você tem que ajustar nessa sequência que eu falei, porque possivelmente vai funcionar muito bem e você vai diminuir muito a sua dor de cabeça com entupimento de ponta. Se você seguir nessa sequência, o rigor do filtro de ponta de pulverização, ou a peneirinha do bico, como a gente conhece no campo, né? Seguir o catálogo que indica o filtro adequado para aquela ponta. O anterior igual a ele, e vai reduzindo um número para trás, a filtragem vai acontecer muito naturalmente, tá? Muito naturalmente, e vai evitar que sujeiras vão parar lá na ponta de pulverização. Pode confiar, gente, verdade, pode confiar, isso é testado, tá? E funciona muito bem. Então, só reforçando, o mais rigoroso é o filtro de ponta, tá? A malha dele está indicada, né? Lá no catálogo do vendedor de ponta de pulverização, então já está associado. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como é que está esse número lá no catálogo. Vou mostrar isso, tá? Aí o anterior a ele, que é o de linha, a mesma malha, e você vai reduzindo um número, né? Então, de novo, se é 50, né? 50.
Aí o anterior você pode usar um 30, tá? E depois o anterior um 15, e vai reduzindo assim o número até o de boca de carga, tá? E esta é a sequência. E isso dá certo. Professor, por que eu não posso usar logo um de malha 200 aqui no filtro de linha, né? Que aí não vai sujar lá para frente. Porque possivelmente você vai entupir o bico, vai entupir a malha do filtro de linha, tá? E ele não foi feito para isso. Não foi feito para isso. Se você está usando um determinado produto que ele tem que passar numa malha 50, numa taxa de aplicação que tem uma vazão para malha 50, se você usar uma malha 200, possivelmente você vai entupir de particulado, tá? Sujidades ou até mesmo os produtos que podem parar na malha e, além de comprometer toda a sua taxa de aplicação, uniformidade da cauda, vazão, você pode, inclusive, comprometer fisicamente a própria malha do filtro. Você pode estragar o filtro, tá? Se você usar uma malha incorreta. Então, siga a recomendação, use a malha correta, que tende a dar tudo certo, tá bem? Então, coisas como essa também, assim, ó, danos nos filtros, né? Isso pode ter sido causado por produto, tá? E produto, lembra, produto não é para parar no filtro. Se o produto está parando no filtro, o que está indo para a sua ponta de pulverização? Né? Ou, às vezes, pode ter acontecido isso por um descuido na hora da montagem do elemento filtrante dentro do corpo do filtro, né? Ele pode ter sido encaixado ou mal encaixado, e na hora de você fechar, você amassou, né, essa parte do elemento filtrante. Uma vez que aconteceu isso, lamentavelmente você perdeu o filtro, porque mesmo que a malha não está estragada, né, mas você pode ter sujeira, né, passando por o encaixe dele, né, pelo alojamento aqui do elemento filtrante, que não está vedando adequadamente. Então, quando está nessa situação, né, sinto muito, mas vai ter que trocar, mesmo que a malha não está estragada, você vai ter que trocar o elemento filtrante. Tá? Então, cuidado na montagem, é uma peça relativamente frágil, né, dentro do circuito hidráulico, a máquina é bruta, né, mas é uma peça relativamente frágil, você tem que ter cuidado com ela, e ela desempenha uma função fundamental aí no seu equipamento, tá? Situações que a gente encontra também, né, são coisas como essa, né, então a gente pode encontrar um filtro cheio, né, desse material, né, e quando a gente vai investigar o que é isso, a gente descobre que isso é produto, né, isso é o produto que a gente colocou no tanque para fazer a aplicação. Então, se o produto que a gente comprou, né, transportou, armazenou, levou para o campo, abriu, né, com todo cuidado, EPI e tudo, né, o uso dos EPIs, preparou a cauda, né, e para fazer um controle de um problema que estava lá no campo que a gente queria controlar, né, fizemos todo esse trabalho pensando em fazer correta colocação do produto no alvo. E o produto parou no filtro, né, se o produto parou no filtro, então, que trabalho é que nós estamos fazendo, afinal de contas, né? Então, o que foi na gota que eu apliquei, se é que fez algum tipo de gota, né? Então, isso não pode parar aí, tá, gente? Se o produto está parando no filtro, o que é que você está aplicando? E se o produto está parando no filtro, tem muita coisa errada, né? Tem muita coisa errada. E lembra, né? Mas o filtro, quando você vê um filtro desse jeito, você fala assim, o filtro está sujo. Então, o que você está colocando dentro do tanque é sujeira, pessoal. Então, você comprou sujeira, né? Foi lá na loja de sujeira, comprou um monte de sujeira, transportou, armazenou sujeira, né? Levou para o campo depois e foi colocar sujeira dentro do tanque do pulverizador para aplicar sujeira. Aí o filtro, como é para tirar sujeira, ele parou toda a sujeira aqui no filtro. É isso? É assim que a gente fez, né? Então, na verdade, isso não é sujeira, gente. Nós estamos falando do produto. Então, o produto não é para parar no filtro. Filtro não é para filtrar o produto. Filtro para filtrar sujeira. Se está parando produto no filtro, tem coisa errada. Então, vamos recapitular um pouquinho, né? Lembrando desde a preparação da cauda. Então, nós não podemos colocar o produto puro antes no tanque do pulverizador, antes de colocar água. Nós temos que colocar água primeiro, pelo menos 20%, e depois começar a agitação, e a partir daí colocando os produtos com o restante da água para complementar, né, os outros 80% até encher o reservatório do caminhão ou do pulverizador, certo? Então, se a gente faz isso, possivelmente nós não vamos ter muito produto no fundo do tanque. Outra coisa, cuidado com a compatibilidade dos produtos. Se eles são compatíveis, também não vão aglomerar, não vão para o fundo do tanque. Vão ficar dispersos dentro do reservatório, né, uniformemente, desde esse momento da preparação até a última gota que sair. Sendo assim, não vai aglomerar, ou seja, não deve parar por causa da preparação da cauda, da uniformidade dentro do tanque,
da compatibilidade dos produtos, da agitação bem feita, não deve ter separação lá dentro do reservatório. Então, até aí tudo bem. Aí vamos então bombear isso para chegar lá na barra. Se o filtro está retendo o produto, significa que a malha está errada. A malha do filtro está errada. Está parando o produto dentro do filtro, né? Então alguma coisa está errada. Ou ele está sujo também, o filtro pode estar com muita sujeira e aí não está deixando passar o produto. Isso pode acontecer, então tem que limpar, tirar a sujeira do filtro para não parar o produto, né? Para o produto passar pelos orifícios. Então, se o produto está parando no filtro, tem coisa errada. Ou a malha é muito pequena, você selecionou a malha errada, ou tem alguma coisa para trás errada. Como as coisas que eu falei, preparação da calda errada, quantidade de água errada, agitação errada ou incompatibilidade entre os produtos. Tá? Tudo isso a gente tem que resolver, né, antes de começar a pulverização, porque senão a gente vai começar a pulverização, para o produto no filtro, e a gente vai fazer o quê? Jogar o produto fora. Veja se tem sentido, né? De novo, estou com um problema no campo, preciso controlar. Vamos lá na revenda, compra o produto. Transporta, paga o produto, né? Compra, paga, transporta, armazena, leva para o campo no momento adequado e daí vai preparar a calda e começa a fazer a pulverização. Daqui a pouco a pulverização não tá indo bem e aonde que está o produto? No filtro. Quer dizer, que trabalho é que nós estamos fazendo? Não pode, tá, gente? Lembra, filtro é feito para filtrar sujeira. Então, a gente vai colocar todos esses 4 a 5 filtros no tanque, né, que vai tirar folha, galhozinhos, né, pedra, enfim, as coisas que a gente costuma encontrar no campo, né, que vão acabar parando lá, querendo parar dentro do reservatório do pulverizador, né, do tanque. Nós vamos tirar essas coisas. Algum cisquinho, alguma areiazinha, vai ter que ser filtrado na sequência de filtros que tem. É isso. Produto no filtro tem coisa errada, tá? Então, não é para a gente encontrar produto lá no filtro. Se está encontrando, vai olhar, porque alguma coisa está errada. Inclusive, pode ser a taxa de aplicação, tá, gente? Às vezes a gente quer reduzir bastante o volume de aplicação, faz sentido isso, né? Porque muito volume significa muita parada para reabastecimento, significa perda de tempo, né? Gasto de recurso. Então, é interessante que a gente use o mínimo possível de volume de calda para poder ter a cobertura suficiente da cultura lá no campo para controle do problema que a gente quer controlar, certo? Mas simplesmente alguns volumes de aplicação, eles estão abaixo da capacidade de dispersão dos produtos dentro do tanque. Sobretudo hoje, né, que as misturas e as combinações de produtos, elas estão cada vez mais variadas e quantitativas, né? Então, se a gente coloca muitos produtos dentro do tanque, a concentração da calda lá dentro do tanque fica muito alta. Então, se eu tenho pouca água, a chance de ter incompatibilidade aumenta muito. Sobretudo se não tiver bom preparo e boa agitação, certo? Então, se eu tenho algumas incompatibilidades, algumas situações podem acontecer para a gente tentar resolver isso. E pode ser insolúvel mesmo, certo? O produto pode ser insolúvel mesmo nessa pouca quantidade de água. Aí, nesses casos, o que a gente tem que fazer? Ou aumenta a taxa de aplicação, né? Em vez de aplicar 30, 40, 50 litros, nós vamos ter que voltar para 70, 80, 90, de repente 100 litros, ou mais, dependendo do produto, tá? Então vamos ter que usar esses volumes de calda um tanto maiores, e ainda, de repente, né, dependendo do produto que a gente está usando, pode ser que simplesmente não dê para misturar. Aquela formulação, ou aquele ingrediente ativo, de repente, que a gente está querendo utilizar ele naquele momento, né, na aplicação, pode ser que um deles simplesmente não dê para usar, porque coloca na calda, ele fica tudo incompatível, vai para o fundo, e aí vai parar mesmo no filtro, vai entupir tudo, e vai atrapalhar, né, vai comprometer toda a nossa aplicação, certo? Então, temos que entender isso. Temos que entender, não adianta a gente botar no pulverizador a qualquer custo, né, e ter esses problemas, os produtos, na verdade, porque aí, quando tem essa incompatibilidade, lembra, né, a incompatibilidade não é de um produto, a incompatibilidade é da calda. Então, vai parar no filtro, né, vários dos produtos que você está colocando no tanque, e aí a concentração do que você está aplicando está menor do que o que você esperava. Dessa maneira, né, a sua aplicação não vai ser tão eficiente. Tá? Pode não ser tão eficiente e você ter o seu controle, o seu período de controle, enfim, menor do que você espera, e você vai ter que fazer uma nova aplicação, né, num período mais curto. Ou seja, o que é melhor? Fazer uma boa aplicação mais bem estruturada, bem feita, e passar um tempo maior sem fazer, ou ter que fazer 2, 3, 4 aplicações de sequência, porque a primeira não ficou boa, né? Então, temos que ponderar isso tudo
né? Obviamente, 2 aplicações é muito mais caro do que uma, então a gente tem que entender que a qualidade não pode estar em jogo, a qualidade tem que vir em primeiro lugar, né? Muito antes, obviamente, da quantidade, tá, gente? Então, atenção para isso. Um trabalho bem feito é um trabalho feito. Um trabalho mal feito é um trabalho não feito, tá bem? Um trabalho mal feito significa que eu vou ter que fazer ele de novo. Então, vamos lá, né? Sempre priorizar, novamente, como a gente falou ontem, né? As boas práticas e fazer um trabalho bem feito. Tá, joia? Extremamente importante essa parte, por favor, tá? Então, os filtros, né? São peça-chave aí para que a gente tenha um bom funcionamento do equipamento e não ter aquelas paradas, né, toda hora para limpar filtro ou para limpar ponta, tá? Então, os filtros são fundamentais aí na nossa escolha. É um ponto-chave, um dos gargalos que a gente tem no equipamento. E assim, eu vou voltar só um segundinho, só um último comentário aqui. Às vezes, visualmente, né, no olho, você não vai enxergar qual é a malha do filtro que tem. Então, é importante que você tenha um controle disso, tá? Quando você for comprar, você tem que pedir pro vendedor, né, o tamanho da malha específica para aquela ponta de utilização, na sequência que eu já informei para vocês, e ter esse controle. Não todos os filtros vermelhos são da mesma malha, tá, gente? Então, você tem que entender, né, tem que saber qual é a marca que você compra. Geralmente está sendo cada vez mais padronizado, mas ainda não tem uma norma, principalmente no Brasil, né, que você tem que cada cor é de um jeito. Não, diferente das pontas de pulverização que seguem uma cor já internacionalmente por norma, né? Os filtros eles podem não seguir, tá? Então você tem que guardar um número quando você estiver comprando, você tem que saber que número que é a malha daquele filtro que você está utilizando, né, para você montar toda a sua sequência e quando for repor, né, você repor com a mesma malha, tá bem? Então, atenção para isso, porque no olho é muito difícil reconhecer. E tentar medir isso, sinto muito, mas não vai ser muito fácil. Então, é melhor você ter esse controle, tá? Registrado adequadamente, sabendo qual malha você está utilizando em cada ponto, que aí vai estar tudo funcionando direitinho. Ok? Para frente um pouco, né, do filtro nós temos uma bomba, já comentamos um pouco sobre elas, né? Então, temos basicamente dois tipos de bombas principais no Brasil, que é a bomba de pistão, né? Também tem um terceiro que usa relativamente bastante, que é a bomba de diafragma, tá? E temos uma bomba centrífuga. As principais, pistão e diafragma, tá? Desculpa, pistão e centrífuga, são as duas mais utilizadas no Brasil para pulverizadores, tá? Claro que para outros, até no pulverizador mesmo existem outras bombas, né? No conjunto mecânico, né, do pulverizador. Estou falando do circuito hidráulico, circuito de pulverização, tá? Então, para pulverização, as duas bombas mais comuns são bombas de pistão e bombas centrífugas, tá? Temos também, como eu disse, no meio, aí, intermediário, ou terceiro mais utilizado, seria uma bomba de membrana, né, ou bomba... As palavras estão me fugindo hoje, pessoal, desculpa. Gente, acabei de falar, né? Bom, bomba de membrana, né? Eu já lembro dela daqui a pouco. Né? Então, a bomba de pistão, bomba centrífuga são as duas principais, e a terceira, a bomba de membrana, ou a bomba de diafragma, tá? Esse é o nome dela. Então, são as 3 bombas mais utilizadas no Brasil. A bomba de pistão e a bomba de diafragma, né, ou de membrana, elas são bombas do que a gente fala de fluxo intermitente ou fluxo pulsante, tá? Por que isso? Porque ambas, né, tanto a pistão quanto a diafragma, elas têm um êmbolo correndo dentro de um cilindro, né? No caso da bomba de pistão, o curso desse êmbolo dentro do cilindro é um curso longo, e no caso da bomba de diafragma ou de membrana, é um curso curto, né, do pistão dentro do cilindro. Na verdade, ele praticamente só oscila, né, ele não tem o que a gente pode chamar exatamente de um curso, né, é bem uma oscilação bem pequena, tá? Então, como ele tem um êmbolo correndo dentro de um cilindro para cima e para baixo, né, então ele tem um tempo de admissão, né, quando ele desce, ele está admitindo cauda. Nesse ponto em que ele está admitindo, ele não está mandando cauda para frente, certo? Então não está mandando cauda, esse pistão especificamente. E quando ele sobe, aí então ele não está admitindo e está mandando a cauda para frente. Por isso que é intermitente. Então, porque ele tem um tempo de admissão da cauda e outro de emissão da cauda, certo? Mas aí algumas pessoas vão falar para mim, né? Vocês estão assistindo e falam assim, não, professor, mas eu tenho uma bomba que tem 2 cilindros.
Então, quer dizer, na hora que um está puxando, o outro está empurrando a cauda. Na verdade, você tem dois pulsos, né? Você tem o pulso de um cilindro e o pulso de outro cilindro. Então, você tem os dois pulsos agora, você não tem mais um pulso só. O pulso não deixou de existir, embora você tenha, claro, que um tempo muito menor, né, entre os pulsos. Não, professor, o meu tem 4, o meu tem 6 cilindros, então não tem pulso. Na verdade, você tem 6 pulsos de 6 cilindros, entende? Então, continua sendo intermitente, tá? Mesmo que eles sejam desencontrados e tal. Claro que isso vai reduzindo o intervalo, a frequência de emissão e de admissão, ela fica muito mais alta, né? Mas, ainda assim, você permanece tendo, para cada cilindro, o seu pulso, tá? Então, uma bomba de fluxo intermitente ou bomba de fluxo pulsante, tá? E quem vai dizer para que lado que o líquido vai são esses componentes aqui que a gente chama de válvula, né? Aqui em cima, né, na cabeça da bomba, que a gente chama cabeça de válvula, né? Então, o cabeçote. Então, aqui a gente tem o cilindro e aqui a gente tem um êmbolo, né, que vai correr dentro. Quando o êmbolo desce, a cauda entra, né? Então, aqui nós estamos com a bomba, digamos assim, meio que mergulhada, né? Nós temos cheio de líquido em parte do cabeçote, e outra parte do cabeçote anterior ao cilindro, né, está cheio de líquido. Quando o cilindro desce dentro da bomba, né, ele está fazendo uma pressão negativa, né, fazendo uma sucção, e a cauda que está próximo dele vai querer entrar nesse espaço aqui, né, nessa região, que é dentro do cilindro, tá? Então, quem vai deixar ela entrar vão ser as válvulas, tá? Então, aqui tem um esqueminha, ó, que eu tenho mostrando como é que é a passagem do líquido pelas válvulas. Então, são posições desencontradas, como está aqui, né? Então, quando ele desce, ele vai abrir uma passagem, tá? Vai abrir uma passagem, quer dizer, essa tampinha aqui vai se deslocar, o líquido entra aqui, e como ele está puxando para cá, essa tampinha vai se encostar com mais força e não vai deixar o líquido voltar, né? Então, ele vai entrar daqui para cá, o líquido. Quando está subindo, né, é o contrário. Então, ele está fazendo força, o êmbolo está fazendo força no líquido por um lado, o líquido não se comprime, tá? Então, ele vai querer sair de algum lado. Quando ele tenta vir para cá, ele encontra o orifício de passagem fechado, então não consegue passar aqui. Por outro lado, quando ele está aqui, ele encontra uma possibilidade, né, de abrir a tampa de saída, né, a tampa de passagem, e o líquido vai para frente, né, seguindo o seu curso. Ou seja, quando ele desce, aqui fecha e aqui abre, e entra o líquido. Quando ele sobe, aqui fecha e aqui abre, e o líquido vai para frente. Então, é assim que funciona aqui também. Nesse caso, é uma tampa chata, né, plana. Quando o líquido desce, tem uma mola aqui que está empurrando essa tampa para ficar fechada, né, a mola cede, e a tampa abre, e o líquido entra. Né, e aqui, ao contrário, aqui fecha com mais força. Quando ele está subindo, força para cá e força para cá, a tampa que fecha, não deixa o líquido voltar, desculpa. Aí, essa daqui, a mola cede, a tampa abre e o líquido vai para frente. Então, quer dizer, o líquido entra por aqui e sai por aqui, né, para cada ciclo que o cilindro dá. Como o curso do êmbolo dentro do cilindro é um curso definido, a cavidade do cilindro é uma cavidade definida, né, não muda ao longo da operação, né, e o líquido não se comprime, cada ciclo que o êmbolo dá dentro do cilindro, ele desloca um volume conhecido, sempre. Então, movimentou, deslocou um volume conhecido, certo? Então, ele aguenta taxas de pressão extremamente altas, tá? Sem modificar a sua vazão, tá? Então, é uma bomba que ela tem uma característica interessante, que ela responde muito rápido, né, a variações de rotação, por exemplo, né? Então, quando eu tenho que aumentar o volume de aplicação, né, qualquer variação que eu fizer, aumentar ou diminuir, né, enfim, se eu quiser modificar a taxa de aplicação com uma bomba de pistão, as respostas são muito rápidas, tá? Ela não muda em função da pressão de trabalho. Rapidamente ela responde e já está fazendo um deslocamento diferente, né, conforme o seu desejo para frente, caso eu altere, por exemplo, a rotação aqui do eixo de virabrequim, ou chamado de árvore de manivelas, né, o eixo do virabrequim, onde eu tenho aqui, desculpa, a biela, tá, que está ligada no êmbolo, que está dentro do cilindro, né, que vai então promover a pressurização, né, negativa quando desce e positiva quando sobe, né, para admissão e emissão, respectivamente, da cauda para o conjunto, tá?
Então, algumas falhas que podem ter na bomba, né, desgaste de reparos aqui, dos reparos, né, dos vedantes aqui do êmbolo, tá? Isso, normalmente, a gente percebe quando o óleo dentro da bomba começa a ficar esbranquiçado, porque a cauda, né, começa a vazar aqui para dentro dessa parte, né, dessa caixa da bomba. Aqui é cheio de óleo, né, porque nós temos buchas, enfim, rolamentos, eixos, né, aí girando metálicos, né, girando um em relação ao outro, né, então, para não dar desgaste, isso é lubrificado, cheio de óleo. Então, se começa a ter vazamento aqui para dentro, né, geralmente de cauda, essa cauda contamina o óleo, né, e o óleo vai mudar de cor, vai ficar esbranquiçado, né, vai perder a característica, tem que ser trocado, e tem que ser trocado o reparo, né, para evitar que a gente tenha essa passagem do óleo para baixo. Esse reparo ele pode ser desgastado em função de algumas coisas. Uma é sujeira, que pode entrar aqui na cavidade, né? Então, alguma partícula muito dura, uma areinha, que pode cair aí, e pode ficar raspando, né? Ficar presa no reparo e fica raspando na camisa, acaba fazendo um desgaste. As camisas são geralmente de material bastante duro, mas elas, com o tempo, acabam desgastando, né? Geralmente são de cerâmica, né? Mas elas podem desgastar em função de alguma sujidade que caiu por aí. Outra coisa é trabalhar sem líquido, né? Então, essa bomba, como eu falei ontem, né, ela aguenta um pouco de tempo de trabalhar sem líquido, ela faz sucção, e depois ela manda o ar para frente, se por acaso pegar ar, não tem tanto problema. Só que ela aquece muito, ela superaquece. Então, se a gente ficar trabalhando com essa bomba por muito tempo sem líquido, o que vai acontecer é que a gente pode queimar os reparos, ou queimar a camisa, e aí perder, inclusive, a resistência da própria camisa, aí uma sujeirinha que cair vai riscá-la mais fácil, enfim, ela não pode trabalhar muito tempo sem líquido também, tá? Porque ela também estraga. Aguenta mais do que uma bomba centrífuga? Aguenta. Mas então, por causa disso, eu posso trabalhar despreocupado? Não. Acabou o líquido, eu tenho que parar também, porque ela também estraga, porque ela pode superaquecer, tá? O êmbolo trabalhando sem líquido aqui dentro do cilindro, e superaquecendo eu posso estragar os reparos, e aí vai acontecer de passar a cauda lá para baixo, né? E aí, estragou o reparo, dá para trocar. Esses reparos, eles têm kit, né, que a gente pode substituir. Normalmente a gente tira aqui por cima, né, desmonta o cabeçote da bomba, tira as válvulas e tudo, e pode trocar. As válvulas também podem estragar, até por desgaste ou por algum dano, também pode estragar. E a gente tem que montar a válvula de volta, né? A montagem da válvula é outra coisa. Vocês viram que quem diz o fluxo da cauda é a válvula, né? Então, se eu não montar a válvula adequadamente, eu simplesmente posso inverter o fluxo, tá? E tem um problema. Se eu montar essas válvulas ao contrário, imagina que eu monto essa válvula fechada e essa outra válvula fechada também, né? Então, as duas viradas para dentro, né? Então, essa aqui virada para dentro, essa aqui virada para dentro também. Significa dizer que, quando o êmbolo descer dentro do cilindro, vai entrar líquido por esse lado e vai entrar líquido por esse lado, certo? E quando ele subir, vai fechar essa e vai fechar essa também. As duas vão fechar. E se as duas são fechadas, lembra que eu falei agora há pouco, o líquido não se comprime. Se o líquido não se comprime, isso aqui, esse êmbolo está querendo subir com muita força aqui dentro do cilindro, o que acontece é que ele vai encontrar uma barreira sólida aí na frente dele. E está fazendo força. Lembra que eu falei lá no início também que esse eixo está ligado na tomada de potência. Está ligado pelo eixo cardan, ou eixo universal, né, que é o nome daquele eixo também. Está ligado na tomada de potência do trator, e você não para aquilo. Se você não para, esse eixo está querendo girar, e ele chegou num ponto aqui que encontrou uma barreira sólida, o que acontece é que alguma coisa vai quebrar. Alguma coisa pode quebrar. A coisa mais barata que pode quebrar nesse ponto é a válvula, tá? Que aí pode romper uma mola, pode estragar, pode quebrar alguma parte da válvula, você desmonta e tenta montar certo na próxima vez, né? Agora, pode acontecer de quebrar outras coisas, até esse eixo. Pode quebrar o cardan, né? Esse eixo quebrando, ele pode quebrar a bomba, pode quebrar o virabrequim, enfim, pode quebrar um monte de coisa, né? Aqui nesse conjunto. Então, muito cuidado na montagem, porque montagem errada de válvula pode significar um dano bastante importante na sua bomba ou no conjunto mecânico aí do seu pulverizador, tá? Então, cuidado com isso. Se tiverem perguntas mais, pode fazer depois, a gente responde, tá? Gastei um pouco mais de tempo aqui para poder entender melhor essa bomba.
Outra bomba que nós temos é a bomba centrífuga, como eu falei para vocês, vou me destacar aqui, né? Essa bomba, né? Aqui um circuito hidráulico do pulverizador, né? Como é montada a bomba centrífuga. Diferente da bomba de pistão, a bomba centrífuga não gosta de fazer sucção, tá? Ela não é boa em sucção. Ela pode até succionar um pouquinho de nada, né? Agora, se você colocar um pouquinho para cima do nível do líquido, pode ser que a bomba já não funcione bem mais. Então, o ideal que essa bomba trabalhe, a gente chama de trabalhar afogada, né? Como é? Ela tem que trabalhar abaixo do nível do tanque do pulverizador. Então, é comum você encontrar essa bomba embaixo do tanque mesmo, bem embaixo, né? Por quê? Porque o líquido vai preencher, quando você abastecer o tanque, o líquido vai preencher a bomba por gravidade, né? Ele já vai sair do reservatório e cair direto na bomba, né, enchendo ela, sem necessidade da bomba fazer sucção. Tá? Então, ela não vai puxar o líquido. Diferente de bomba de pistão, que é comum você achar ela alta no meio do tanque, em outras posições. Ela faz sucção. Bomba pistão faz sucção. Bomba centrífuga não faz sucção. Tá? Então, ela tem que trabalhar afogada, abaixo do nível do líquido. Tá? E vocês olharem, ó, aqui o reservatório, né, que é o tanque, o líquido vai sair do tanque, né, vai encontrar a bomba, e olha onde está o filtro nesse caso, ó. Depois, o primeiro filtro, né, o segundo filtro, que o primeiro seria o filtro de boca de carga, o segundo filtro está aqui, depois da bomba. Por quê? Para que se eu precisar limpar, não entra ar na bomba, certo? Então, assim que funciona, tá? No caso da bomba centrífuga. O filtro normalmente vai depois dela. Aí tem o filtro, aqui nós temos o agitador hidráulico, olha como ele é funcionado, como é montado, né? Também bem embaixo no reservatório, tá? Então aqui fazendo a sua agitação, tá? Depois a gente tem as passagens, né, para onde que vai para barra, tá? Aqui nós temos as válvulas elétricas, tá? A barra com os bicos, tá? Já vou falar o que é bico. Então, direitinho diferenciar para vocês. Então, no caso do funcionamento dessa bomba, ela também funciona muito bem. É uma bomba geralmente barata, tá mais barata do que uma bomba de pistão. Ela tem uma capacidade de deslocamento de líquido muito alta. Então, as bombas centrífugas geralmente são bem menores do que as bombas de pistão, bem menores, né, e deslocam a mesma quantidade ou mais quantidade de volume. Só que tem um problema. Como elas não funcionam com aquela cavidade tão bem controlada de sucção e emissão, o que acontece é que essas bombas elas respondem muito mal, assim vamos dizer, né, à pressão. Então, quando a pressão aumenta nela, a vazão diminui, né? Então, se eu tenho um fluxo livre, ela bombeia muito fácil, como acabei de dizer, tem uma capacidade de deslocamento muito alta, né? Alta vazão, capacidade de deslocamento de líquido muito alta. Só que se eu vou aumentando a pressão no sistema, a vazão vai caindo, a vazão cai. Chegando até, se eu der um extremo de pressão, simplesmente a bomba fica girando em falso, né? E não bombeia mais. Ela para de bombear, certo? Então, se ela parou de bombear, né, não tem mais o deslocamento do líquido. Então, se eu tenho um controlador eletrônico, né, que vai ajustando a vazão conforme a velocidade da máquina, a bomba centrífuga ela demora um pouquinho mais para reagir do que a bomba de pistão. Então, na verdade, eu tenho que ter um conjunto que ajusta muito rapidamente o rotor, né, para que eu tenha a resposta mais adequada, o rotor da bomba, né, o eixo que faz o deslocamento do líquido. Eu tenho que ter um motor muito bem ajustado aí para poder responder na rotação, né, a resposta que eu preciso de deslocamento de líquido, mesmo com o aumento da pressão. Então, isso é um ajuste, né, que a bomba centrífuga ela exige mais do que a bomba de pistão, tá? Como eu falei, ela não pode trabalhar vazia, né, sem líquido, não pode trabalhar somente com ar, então, por isso fica aí abaixo do nível do tanque, obviamente, ela vai estar cheia quando o tanque estiver cheio, então, se ele esvaziou, tem que parar muito rápido. Por causa disso, alguns equipamentos, né, eles têm, inclusive, esses bloqueios, né, então, que percebe que o tanque, né, com sensores que verificam que o tanque está vazio e já para a bomba imediatamente para ela não trabalhar vazia. Por quê? Porque o próprio líquido, ele trabalha como um resfriador, né, um líquido de arrefecimento da bomba, assim como acontece na bomba de pistão também, da mesma forma, a própria cauda esfria a bomba, né, ou não deixa que ela superaqueça. Então, nesse caso aqui, o rotor trabalhando dentro desses, com o eixo central, trabalhando nesse conjunto, né, de buchas, retentores e tal, para não dar vazamento,
O que acontece é que quando ele começa a girar seco aqui dentro, né, assim como a bomba de pistão, também superaquece, né? Superaquece, o que acontece? O eixo trava, bloqueia, desgasta o conjunto de buchas, rolamentos e retentores, né, vedantes, né, que aí vai fazer com que a bomba não funcione mais direito. Quer dizer, ela perde lubrificação, ela perde centro, ela pode travar, enfim, estragou a bomba, certo? E aí o que você tem que fazer? Trocar os reparos. Isso não é nada barato, é mais caro do que as bombas de pistão, né? Então, e como ela gira rápido para poder dar o bombeamento, ela superaquece muito rápido. Por isso que não pode trabalhar vazia, não pode trabalhar sem o líquido. Outra coisa, né, é que quando entra ar no centro dela, né, ela tem as cavidades da bomba centrífuga, né, que estão nesse rotor aqui para fazer o deslocamento do líquido, né, ela tem aletas, né, que fazem efetivamente o deslocamento. Aletas centrífugas, quer dizer, ela tá, porque chama bomba centrífuga, né, o líquido entra pelo centro e sai pela extremidade, né, entra pelo centro e sai pela extremidade, então é centrifuga, foge do centro, certo? Então ela tá girando de tal maneira que as aletas dela empurram o líquido para fora. Quando pega ar, o ar aqui dentro vira uma bolha, tá? E uma bolha de ar comprimida, né, em uma pressão relativamente alta, dentro dessa bomba, ela tem uma força muito grande, é uma bolha de ar aí. E essa bolha comprimida pelo líquido tentando ser enviada para fora, ela pode se romper, né, estourar a bolha, e mesmo sendo uma bolha de ar, que parece que não causa tanto estrago, né, mas essa bolha de ar ela pode simplesmente quebrar uma aleta, a bolha de ar. Né, e quebrar uma aleta aí, primeiro que ela faz um buraco, né, na aleta. A aleta quebrada tem um buraco, tem uma falha. Né, então, quer dizer, a capacidade de bombeamento mudou, já não é mais a mesma. Segundo que esse pedaço de aleta ele pode parar em algum lugar, certo? E como a gente tem a cavidade da bomba trabalhando próximo da caixa da própria bomba, né, até para poder aumentar a eficiência de bombeamento, então ela não pode ter espaço muito vazio, né, um espaço muito largo, então ela trabalha próximo. O que pode acontecer do pedaço da aleta, né, barrar, né, ser estrangulado aí entre o rotor e a caixa, e a bomba trava novamente, né, ou moe, rói, enfim, estraga, né, ela vai ser desgastada pelo próprio pedaço que quebrou dela mesmo. Ou seja, ar em bomba centrífuga não é boa ideia, tá? Ar em bomba centrífuga não é boa ideia, ela não pode trabalhar mesmo por muito tempo, porque eu tô falando muito tempo minuto, assim, deu um minuto já é muito tempo para ela. Para trabalhar fração de minuto, tá? Que ela tolera. Fora isso, superaquece e você vai estragar a sua bomba. Então, não é boa ideia, não deixe trabalhar sem o líquido, porque você pode estragar ela com muita facilidade, tá bem? Bom, aqui nós temos o regulador de pressão, tá? Que a gente já comentou sobre ele também, aqui alguns modelos, né, de regulador de pressão. Então, ele trabalha como, né? Ele também é uma espécie de válvula, tá? O regulador, que ele ou manda a cauda, né? Então, a cauda vem da bomba, lembra-se, né? Em quantidade maior do que o que sai na barra, tá? Então, em quantidade maior, então, a parte que vai para a barra é direcionada para a barra por uma válvula que está bloqueando a passagem da cauda de volta para dentro do tanque. Eu tenho duas passagens, né? Uma entrada e duas passagens de saída. Né? Então, vem da bomba e ela pode ser direcionada ou para a barra ou de volta para o tanque pelo retorno. Quem vai dizer quanto mais vai para a barra ou mais vai para o retorno é a tensão, né, nesse alojamento aqui de válvula, né, dada por um parafuso, né, que está sobre este alojamento, que pode ser mecânico, como vocês estão vendo aqui, tá? Ou pode ser elétrico. Então, os equipamentos que são equipados com controladores elétricos ou eletrônicos, né, eles têm esse parafuso aqui, né, pode ser até um registro, né, comandado por um motor elétrico, tá? Então, é um motor que vai dizer, né, se vai abrir mais ou fechar mais a passagem do líquido, mandando mais ou menos cauda para a barra e para o retorno, certo? Então, basicamente, o funcionamento é o mesmo, tá? É assim que a válvula funciona, né, mandando cauda, então, ou para a barra ou de volta para dentro do tanque, tá? Aqui nós temos uma câmara de compressão, então é só uma caixa lacrada, né, que quando está vazia tem ar dentro dela. Quando começa o bombeamento, a bomba está aqui embaixo, uma bomba de 3 cilindros, né, quando começa o bombeamento, a câmara de compressão
preenchida em sua maioria com o líquido, tá? E ficando o ar comprimido, confinado, né, numa parte dela, tá? Quando tem o momento de intermitência dos cilindros, né, no momento de bombeamento, esse ar empurra o líquido de volta e compensa, né, mantém o fluxo aí mais uniforme, né, percebendo menos a pulsação, funcionando até como um amortecedor do líquido para que ele flua de uma maneira mais suave aí, pelo circuito hidráulico, tá? É importante dizer que a câmara de compressão ela tem que ser montada sempre para cima, porque o líquido é mais pesado que o ar, né? Então, se eu montar ela virada para baixo, né, o que acontece é que o líquido vai entrar e o ar vai sair, e aí eu não vou ter mais ar dentro dela. Então, ela perdeu a função. Então, ela sempre tem que ser vedada, né, lacrada, totalmente lacrada, e tem que ser montada para cima para o ar estar dentro dela, tá? Algumas câmaras, inclusive, elas têm uma repartição, né, com uma membrana dentro dela também, com uma borracha, uma separação flexível ali, né? Em alguns casos até com calibração de ar dentro dela. Para quê? Para evitar que o líquido preencha completamente a cavidade. Então, o líquido vem, ele empurra a membrana, né, em parte aí, para que ela comprima o ar, mas o líquido efetivamente não mistura, não ocupa 100% da cavidade, né, não chegando aonde o ar está. Ela pode ser subdividida. Mas é muito comum, né, a câmara sem membrana. A câmara só com ar dentro dela, e o líquido que comprime, né, diretamente, né, o ar dentro da câmara, tá? Outra coisa que a gente vê aqui é o manômetro, né, também pertinho do regulador de pressão, né, informando qual é a pressão no sistema. Essa posição não é tão adequada aí pro manômetro, porque podem haver perdas de carga, né, no conjunto, e você medir a pressão aqui pode dar uma diferença do que você medir lá no bico, tá? E as pontas de polarização, quando a gente vê no catálogo, quando ela diz lá a pressão que dá um determinado tamanho de gota, por exemplo, né? Essa pressão ela está se referindo à pressão lá do bico mesmo, lá pertinho da saída do líquido, né? Então, quando a gente tem um conjunto que pode haver perda de carga, pode ter uma defasagem de pressão, né, entre a medida aqui no regulador de pressão e a medida lá na barra diretamente. Então, é melhor que você tenha o seu próprio manômetro, né, quem vai trabalhar com calibração, quem vai trabalhar com tecnologia de aplicação, né, quem vai dar consultoria nessa área, é interessante você ter o seu próprio kit, né, com o manômetro para fazer a medição diretamente lá na barra, que você vai ter uma pressão mais real, né, relacionada, né, à pressão necessária para a pulverização, tá bom? Aqui um outro conjunto, né, nesse caso a gente conhece esse comando como comando master, tá, ainda mecânico, né, que a gente tem um regulador de pressão principal aqui, então tem, né, a mola está aqui embaixo, né, o alojamento está aqui embaixo, então que ele recebe a cauda do tanque, né, então vem por essa mangueira aqui, né, está chegando aqui atrás, essa mangueira amarela aqui, o laranja, né, está chegando aqui atrás, e está trazendo, né, sendo empurrada, na verdade, né, pela bomba, a bomba está mais para baixo, está anterior a essa posição, então a cauda está vindo pressurizada aqui para o regulador de pressão, né, e ele vai dividir, ou vai para a barra, né, por esses outros comandos, ou ele vai de volta para dentro do reservatório, né, voltando pelo retorno, um dos dois, né. Nesse caso aqui, né, olha que interessante, né, então nós temos um segundo regulador de pressão, digamos assim, né, que ele funciona como? Ele funciona dividindo a barra em seções. Eu já falei com vocês algumas vezes, né, sobre seções, acho que até vale a pena voltar um pouquinho aqui, ó. Aqui tem uma barra, por exemplo, com três seções, ó. Eu tenho uma válvula que abre um terço da barra, outra válvula outro terço, outra válvula outro terço. Esse aqui é eletrônico. Cada uma delas, né, abre um pedaço da barra que a gente chama de seção. Tá? Então, a barra é subdividida em partes e a gente chama isso de seções. Aqui nós temos um comando, nesse caso mecânico, para 4 seções. 1, 2, 3, 4 seções. Só que, né, essas seções, né, então tá, a barra ela pode... Por que eu tenho 4 seções, né? Por que eu tenho a barra segmentada? Porque pode ser que eu chegue num pedaço da área e não deva, né, trabalhar com a barra inteira aberta. Por exemplo, tem um canto do talhão que não cabe lá a barra inteira aberta, só cabe metade. Né? E o que eu vou fazer com a outra metade do líquido que sairia na outra metade da barra? Né? Ele vai ficar vazando? Vai ficar aplicando sem eu precisar? Não. Então, o ideal é que eu feche aquela metade que eu não vou usar.
metade, nesse caso aqui até um quarto, metade, 3/4 ou inteiro, né? Ela pode dividir desta maneira. Então, sendo assim, né, se eu vou fechar uma parte da barra, então, fechei, não estou utilizando. Aí, o que o regulador vai fazer? Vai simplesmente pegar o conteúdo daquela parte que não está saindo e vai distribuir nas outras. Se o controlador fizer isso, que é o que faria um um regulador de pressão convencional, né, como ele tem uma mola com uma válvula, uma mola e um alojamento. Né, então, fechei uma parte, quer dizer, a força na mola aumentou, porque o líquido que estava passando em 4 partes está passando agora só em 3. Então, a força na mola aumentou, quer dizer, o líquido está fazendo mais força na mola. Parte dessa força vai significar um pouco do produto voltando para o retorno, e parte dessa força vai significar um pouco do produto indo para a barra. Né? Ou seja, a parte que ficava aberta, ela ficava descalibrada, porque mudou a vazão, né? Então, mudou a taxa de aplicação. Com esse comando, né, a partir do advento desses comandos novos, né, os comandos master ou comando master flow, né, a partir desses comandos, o que acontece? Eu posso ajustar a pressão individualmente em cada um deles, como se fosse um novo regulador de pressão, na verdade, um novo regulador de pressão. Eu ajusto a pressão em cada um deles, quer dizer, quando eu fecho um, eu ajusto para os demais não ficarem, não saírem da pressão desejada, e todo o conteúdo daquele conjunto que foi fechado, ele simplesmente é devolvido para dentro do tanque por esse outro retorno. Tá? Então, não altera a taxa de aplicação dos pedaços que ficaram abertos. Né? Então, assim funciona. Hoje em dia tem itens até mais modernos do que isso, que a gente falou, né, que a bomba pode ser ajustada em termos de rotação, então a própria bomba hoje ela pode compensar, né, se eu fechar uma parte, a bomba compensa e eu não preciso nem mais me preocupar tanto com modificação de retorno. Então tudo isso são evoluções que vão acontecendo, né, ao longo da história aí, do desenvolvimento mecânico dos equipamentos, né, e a gente pode manter a taxa de aplicação, o tamanho de gota, né, tudo isso vai mantendo ele adequado, certo? Então, posso fazer agora subdivisões da barra, fechar e abrir como eu queira, sem mudar a calibração do equipamento na parte que ficou aberta. Tá? Então, tudo isso está relacionado a um conjunto básico, né, que a gente tem aí no equipamento, tá? E que efetivamente equipam, né, e nos informam, né, se a situação está acontecendo adequadamente. Mas quando a gente vê, né, alguns casos, por exemplo, ó, essa barra está recolhida, tá? Ela está em repouso, tá vendo? A barra está até levantada aqui, né? Quer dizer, não está em uso o equipamento. E a gente olha para o manômetro, ele está cruzando uma pressão, né? Significa que esse manômetro estragou, né? E estragou por quê? Estragou porque ele trabalhou muito tempo, né? Sendo usado muito tempo. Vocês estão vendo que muito tempo não, o manômetro é novo, é verdade, o manômetro está novo, né? Então, por que ele estragou? Ele estragou porque ele trabalhou aberto, né? Recebendo as pancadas, lembra? Né? Uma bomba de fluxo pulsante, ela tem essa intermitência, né? Então, hora ela manda, hora ela não manda caldo, então ela fica dando pancada no líquido, certo? Lembra, o líquido é incompressível, né? Incompressível, não se comprime, então é como se fosse um sólido, né? Ali, né? Ele não se comprime, né? Então, um ciclo do êmbolo vai fazer uma modificação no conjunto hidráulico todo em termos de pressão, aí o manômetro vai ter uma oscilação. Aí, pensa numa bomba de 3 cilindros, tá? Se a tomada de potência do trator, em geral, trabalha a 540 RPM, 540 rotações em 1 minuto, né? Então, significa dizer que um cilindro, ele tem 540 ciclos em 1 minuto. 540 pulsos em 1 minuto, certo? Se eu tenho 3, é 3 vezes 540. Isso dá 1.620 pulsos em 1 minuto. Quer dizer, eu tenho 1.620 empurra e não empurra líquido, né? Em 1 minuto. Imagina que isso está refletindo no manômetro. Então, ele tem pressão, né? Tem pressão, não tem pressão, tem pressão, não tem pressão, 1.620 vezes, né? Em 1 minuto. Então, isso é um desgaste muito intenso para o manômetro se ele ficar trabalhando o tempo inteiro recebendo esse pulso. Por isso, os manômetros têm uma torneirinha aqui, que ela serve para quê? Quando você não está usando o manômetro, e quando você não está usando o manômetro, ou melhor, vamos para quando eu estou usando o manômetro. Eu só vou usar o manômetro quando eu quiser checar a pressão, quando eu tiver alguma dúvida, quando eu tiver algum ajuste, calibração, aí eu vou usar. Caso contrário, eu não preciso usar o manômetro 100% ligado. Tá? Então, se eu não preciso usar, o que eu faço? Alivio a pressão do sistema, fecho a torneirinha, né, e preservo o meu manômetro, né, sem a pressão.
Torneira, professor, não estou vendo torneira nenhuma aí. É claro, né? Está quebrada a torneira. Está quebrada. E se ela está quebrada, significa dizer que o manômetro trabalhou direto. Né? Se o manômetro trabalhou direto, lembra, né? Falei de superaquecimento, não falei? Então, o manômetro também superaquece, porque dentro dele eu tenho um conjunto mecânico também, tá? De molas, de engrenagens, né? Que estão trabalhando aí 1.620 vezes em um minuto, né? Dando pulsos. Então, o que acontece é que ele superaquece, se superaquece e ele expande, dentro dele tem um líquido de amortecimento, né, que é uma glicerina, isso não é calda, isso não é água, isso é glicerina, que ela serve de lubrificante para o conjunto mecânico de dentro do manômetro e de amortecedor. Então, se tudo superaqueceu, a glicerina pode vazar, em cima dele normalmente tem uma tampa, como vocês estão vendo, não tem mais tampa coisa nenhuma, a tampa foi embora, né, perdeu a tampa, o que aconteceu? Vazou a glicerina e estragou o manômetro. Se estragou o manômetro, eu não sei a pressão de trabalho, eu não sei mais nada. Eu não sei tamanho de gota, eu não sei ângulo de jato, eu não sei uniformidade de tamanho de gota, eu não sei mais o que o bico está fazendo. Eu não sei mais o que está saindo pela ponta de pulverização, certo? Então, nesse caso, minha calibração foi para o espaço. Não, professor, não foi para o espaço porque eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou amarrar o regulador de pressão para ele não se mexer, né? E nunca mais eu vou precisar fazer calibração no equipamento, né? Imagina que isso não dá certo, né? Mas infelizmente ainda é algo que a gente vê por aí, tá? Então não dá para a gente tratar, né? O nosso regulador, os registros, qualquer coisa na máquina, né, e achar que pronto, nossos problemas estão resolvidos. Não, é preciso realmente a gente fazer o monitoramento quando necessário, para verificar se a situação está do jeito que nós desejamos, certo? Com relação aos drones, tá? É interessante falar que até em aplicações terrestres, esses robozinhos aqui, eles são chamados de drones também. É claro que o drone, né, ele está sendo associado ao barulho que o aparelho faz. Então, como esse aqui não faz barulho, né? Ele até é elétrico, né? Faz pouquíssimo barulho. Ele não, o nome não seria o mais adequado para ele. Mas isso também está sendo chamado de drone terrestre, né? Ou um aplicador autônomo, né, um equipamento autônomo de aplicação. Nesse caso, ele vai andar faixa por faixa mesmo, né, não está pensando em reboleira, né, que então isso pode ter tamanhos diversos. Assim como o drone aéreo também tem tamanhos diversos hoje, muito grandes, né, mas aí é um avião não tripulado, uma aeronave não tripulada, né, então até poderia. Está evoluindo também, vamos chegar num ponto aí, possivelmente, em que vai ter muito drone no campo, pequeno, grande, terrestre ou aéreo, né, fazendo o trabalho, e daqui a pouco a gente vai estar chamando o pulverizador terrestre de drone também. Enfim, quanto tempo isso vai demorar, que outras evoluções nós vamos ter, é até um pouco difícil de dizer, porque a imaginação do homem não tem limite, né, então tem tanta coisa que foi imaginada e que chegou, outras foram imaginadas e não chegaram, e tem muita coisa que em algum tempo não era imaginada e está sendo imaginado hoje. Então, o futuro, né, ele se guarda sempre um tanto de surpresa que a gente vai poder viver, se Deus quiser, aí, quem sabe, né, com bons benefícios para toda a humanidade. Tá? Eu ia entrar agora no assunto barra, então, antes do intervalo, parei nesse ponto. Já comentei um pouquinho ontem, né, sobre as barras de pulverização, né, que elas evoluíram, né, a partir da década de 70, tá? Houve uma grande evolução, sobretudo por um pesquisador chamado de Nation, né, um inglês que, em 1978, tá, ele estava desenvolvendo, aí, inclusive por encomenda, tá, um conjunto de amortecedores que tornou os impactos que as barras recebiam muito menos importantes do que eram antes desse conjunto, tá? Então, o Nation ele teve uma contribuição muito importante aí na capacidade operacional dos equipamentos, tá? Porque através do trabalho dele foi permitido que os equipamentos aumentassem de tamanho. Então, eles puderam ter barras maiores e trafegar velocidades maiores. Por quê? Porque os impactos que o equipamento sofria no campo não impactava tanto mais na barra, né? Porque tinha aí um conjunto, né, de amortecedores e molas e estabilizadores, né, inclusive na própria construção, né, na idealização do projeto
de suporte da barra, né, que fazia com que a barra simplesmente parasse na posição plana, paralela aí ao terreno, né, de uma maneira passiva, né, de uma maneira apenas comandada pelo conjunto mecânico. Então, foi uma contribuição extrema em termos de ganhos operacionais, tá? Esses amortecedores e molas incorporados aí no chassi do pulverizador junto com a barra, tá? Então, a gente tinha problemas muito sérios de impactos, oscilações verticais e horizontais da barra, né, que faziam com que a gente perdesse demais a qualidade e até a estrutura, né, da própria barra. Então, e oscilações horizontais, né, da barra, ou movimento de rotação, né, a gente pode ter, em alguns momentos, falhas de sobreposição, que significa dizer não ter produto em algumas áreas e ter excesso em outras áreas. Então, isso não é bom, né? Então, é bom que a gente não tenha tanto movimento, né, de rotação da barra, né? E isso se relaciona com a altura. Então, em alguns casos, nós estamos com a barra muito alta, pode ter excesso de sobreposição e também pode ter maior risco de deriva, porque a barra está muito alta e as gotas estão muito expostas, né? A gente viu um pouco disso ontem quando falou de gotas. E a barra mais alta, olha o que acontece quando a gente eleva a altura da barra, né? Então, isso aqui deriva, essas barras aqui que nós estamos apresentando, né? Essas colunas, né, para não confundir. Essas colunas que nós estamos apresentando aqui, elas são quantidade de cauda captada em amostradores fixos. Isso aqui para uma barra a 500 milímetros, ou seja, 50 centímetros de altura. E quando a gente passa para 70 centímetros, olha o que acontece, né? A 2, 5 e 8 metros a partir da ponta de pulverização. 50 centímetros nós temos um tanto aqui de gotas coletadas, né, a 2, 5 e 8 metros de distância. Quando a gente passa para 70, só 20 centímetros de diferença, a gente praticamente dobra a quantidade de cauda, né, em alguns casos mais do que dobra, a distâncias a partir da ponta de pulverização. Então, 2, 5 e 8 metros de distância, né, a quantidade coletada aumenta muito. Isso só saindo de 50 para 70. Quando a gente vai para 90, a gente quadruplica a quantidade de cauda, né, coletada a 2 metros de distância, por exemplo, né, a 5 metros e a 8 metros. Então, quer dizer, aumenta muito a deriva quando a gente aumenta um pouco a altura da barra. Então, é importante que a gente mantenha a barra, né, na altura correta, tanto por decisão quanto por estabilidade. Quer dizer, a barra não pode ficar balançando e mudando a altura a todo momento, porque simplesmente nós vamos aumentar a nossa quantidade de perdas. Tá? Então, não é bom que a gente tenha a barra oscilando lá no campo. É bom que a gente selecione uma altura e essa altura ela seja preservada a maior parte do tempo possível ao longo da aplicação. Tá? A barra oscilar significa deriva, tá? Perdas. Aqui é uma outra forma de oscilação, então é um movimento de zigue-zague, quer dizer, a barra balançando para frente e para trás, né? Isso também pode acontecer, e acontecia mais antes das barras autoestável no desenvolvimento do Nation, tá? De 1978. Então, a barra balançando para frente e para trás. Então, a máquina está andando num sentido. Vamos considerar que esse sentido seja para frente. Se a barra está balançando para frente e para trás, né? Então, imagina a máquina andando e a barra balançando para frente e para trás, né? Se a barra está balançando para frente e para trás com a máquina andando, significa dizer que em algum momento a barra vai andar mais depressa que a máquina. E quando ela volta para trás, ela está andando mais devagar do que a máquina, podendo passar 2 vezes em cima de onde ela já passou. Então ela passa rápido, passa devagar, passa rápido, passa devagar. Isso significa dizer que nós vamos ter manchas, né, na área, quando ela passa mais rápido, com menos produto na área, e quando ela passa mais devagar, com muito mais produto na área. Então, nós vamos ter faixas alternadas de mais e menos produto, mais e menos, mais e menos. Isso significa dizer que, ora, nós vamos ter uma dosagem maior e ora uma dosagem menor do que o esperado, né? Então, significando também que pode ser intoxicação do cultivo e falha no controle, né? Então, essa oscilação não é interessante. Então, achar a velocidade de frequência que a barra não balança tanto e o conjunto de estabilização, né, que faz com que ela se mantenha sem ter essa oscilação, é produtivo e adequado para que a gente não tenha as faixas, né, ao longo da aplicação, fazendo com que a gente tenha mais e menos produto, né, alternado aí e comprometendo a qualidade da nossa aplicação, tá? Então é importante que a gente tenha isso o mais uniforme possível.
Então, o conjunto autoestável desenvolvido pelo Nation, ele permitiu com que a barra trabalhasse em situações, barra fosse grande, né, e trabalhasse em situações, inclusive, como essas. Se vocês olharem, né? Desculpa aí pelo som. Olha a situação, isso é cultivo de arroz, lá na divisa do Brasil com a Argentina, na região de São Borja, no Rio Grande do Sul, tá? Então, olha como balança a máquina, e a barra ela permanece bastante estável, né? Muito estável ao longo da aplicação. Olha a máquina, né? Olha, tá? Então, isso é graças ao conjunto autoestável desenvolvido pelo Nation lá em 1978. É claro que a partir de lá, né, os engenheiros das empresas, né, foram aí trabalhando muito, né, visando obter melhores resultados em termos de construção dos equipamentos, né, a engenharia de fabricação. Mas quem fez a disruptura, né, foi o Nation lá em 1978, oferecendo essas ideias para o mundo, né? E que permitiu que as máquinas, então, aumentassem muito de tamanho nas suas barras e, inclusive, aumentasse a velocidade de trabalho. Tá? Então, isso é um desenvolvimento do Nation. Então, quando a gente vê hoje uma barra, né, não é mais aqui um parafuso com uma haste, né? Hoje nós temos aí todo esse conjunto, um trapezoidal, pendular, né, com molas e amortecimentos aí para todos os lados, né? Visando manter esse trapezoidal, enfim, com as construções em treliça, né, treliçárias aí, para que a gente tenha bastante resistência do conjunto, né, e amortecimento dos impactos, né, não refletindo então nas bases. Então, o conjunto hoje melhorou muito, né, em termos de possibilidade de trabalhar em velocidades maiores e com barras muito maiores, mesmo em terrenos mais acidentados, como vocês acabaram de ver no vídeo. Tá? Então, isso foi um grande desenvolvimento aí oferecido pelo Nation para o mundo, né? Então, foi uma contribuição extremamente importante a que ele deu, né, para a capacidade operacional dos equipamentos a campo, tá? Outro item que é interessante mostrar para vocês é o posicionamento do jato nas barras, tá? Então, do jato de pulverização. Então, é comum a gente encontrar também no campo, tá? Hoje em dia é até interessante como isso vem mudando. Quando eu comecei a falar sobre isso, a gente encontrava muito mais máquinas com os jatos virados para trás, né? Isso aqui você tem uma certa perda de eficiência, né, da velocidade da gota. Por quê? Porque a máquina está indo num sentido e a gota no sentido oposto. Então, quer dizer, as velocidades dela se subtraem. E se vocês lembrarem um pouco mais atrás, né, ontem, quando eu estava falando sobre de gotas, elas têm um tempo para trafegar, né, um tempo de vida. Qual é o tempo de vida da gota? Então, elas têm um tempo para trafegar do ponto de formação até o alvo, né? Então, se eu tenho a diminuição da velocidade de trânsito dessa gota, né, da formação até o alvo, significa que ela vai ficar o quê? Mais tempo livre no ar. Se ela vai ficar mais tempo livre no ar, ela vai ter mais tempo de desaceleração, mais chance de ser carregada pelo vento e mais chance de evaporar, certo? Então, é melhor que eu diminua esse tempo, ou seja, aumente a velocidade da gota para que ela chegue o mais rápido possível no seu ponto de destino, certo? Então, por conta disso, é mais interessante que eu tenha a velocidade da gota somada à velocidade da máquina. Para isso, o interessante é que ela seja lançada no sentido, né, no mesmo sentido que a máquina trafega, e não ao contrário dele. Então, olha só, olha a nuvem de gota, essa aqui é a mesma máquina, no mesmo dia, na mesma área, na mesma velocidade, aplicando o mesmo produto, quer dizer, tudo idêntico. Assim, só tem uma diferença de tempo, porque aqui ela estava virada para trás, nós paramos a máquina, viramos todas as pontas para frente, né, e aí ela foi fazer a aplicação. Então, são um intervalo aí de aproximadamente meia hora, vai de uma foto para outra foto. Só isso. Mas de novo, mesma área, tudo igual, exatamente tudo igual, mesmo produto, tudo exatamente igual. Só mudou que aqui está virado para trás e aqui está virado para frente. Se vocês olharem a nuvem de gotas, né, eu tenho uma nuvem muito maior aqui do que aqui. Significa dizer que aqui está sofrendo muito mais deriva do que aqui. A única coisa que mudou foi a orientação do direcionamento do jato. Tá? Então, dá muito menos deriva você lançar para frente do que lançar para trás. Tá? Então, mais interessante que faça isso. E se a gente alterar outras coisas ainda, como vocês vão ver daqui a pouquinho, né, nós vamos ter ainda mais vantagens. Tá? Então, situações que a gente ajusta o tamanho da gota, a velocidade da máquina, a pressão de trabalho,
a orientação do jato, a gente pode trabalhar com uma deriva muito baixa, tá? Então, se vocês prestarem atenção nesse vídeo, né, aqui, isso aqui é Mato Grosso, tá? Praticamente meio-dia, né? Então, uma situação de temperatura alta. Não me lembro a umidade, mas não estava tão baixa a umidade nesse dia, tá? Confesso que a umidade não era limitante. Mas tinha vento, tá? Sim, tinha vento. Vocês vão poder prestar atenção e ver aí as folhas balançando, tá? Quando eu soltar o vídeo. Então, é uma situação que relativamente propensa à deriva. E o ajuste que a gente fez na máquina, né, colocando tudo da maneira mais adequada, vocês vão ver que a deriva praticamente não existe. Então, olha só a aplicação. Olha só. Jato virado para frente, né? Então, uma aplicação bastante adequada. A máquina está a 14 km por hora, tá? A barra autoestável, né? Então, as máquinas já vêm com esses conjuntos, né? Então, uma aplicação bastante interessante aí, do ponto de vista de colocação do produto no alvo. Então, muito uniforme, né? Qualitativa, né? sem atendendo ao conceito da tecnologia de aplicação quando a gente pensa em eficiência, né? Então deu um bom resultado, está finalizando o talhão, né? Aí ele vai levantar a barra para poder fazer a manobra.